Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Senhor de toda a tecnologia. Capítulo 61. O que você acha? Ele pulou? O príncipe Zack já pensou em cometer suicídio? Prefiro cometer suicídio do que ser morto por outros. Eu, Juan Dela Cruz, sou um homem. Ei! O príncipe Zack ficou louco. Parece que não ouviu o que o príncipe Zack estava gritando. Justo quando todos pensavam que Zack iria cometer suicídio pulando do prédio. De repente, algumas sombras rápidas voaram de fora do muro, acelerando em sua direção. Essas sombras são as partes do traje de ferro e aço MK-42 filho pródigo de Zack. O que é aquilo? Todas as pessoas presentes exclamaram. Gregório também franziu a testa. Jarvis, não me deixe cair no chão, isso vai matar pessoas. Quando Zack estava prestes a tocar o chão, as partes dos dois pés chegaram primeiro. Estrondo. A figura de Zack virou, e as solas de seus pés explodiram em rajadas brancas de luz, que interromperam sua queda instantaneamente e flutuaram no ar. O que? Diante dos olhos chocados de todos, a figura de Zack surgiu de repente. Mãos, ombros, costas, cabeça. Todas as partes voaram rapidamente e se encaixaram no corpo de Zack, se espalhando e se expandindo. Aquilo é. De jeito nenhum, não me diga. Meu Deus, o príncipe Zack está realmente... Nesse momento, todas as pessoas que viram a cena na frente do computador e da TV arregalaram os olhos. Suas bocas ficaram em formato de O e seus rostos estavam cheios de choque. Quando Zack subiu novamente ao topo do telhado, o último pedaço de seu capacete voou para frente, cravando-se diretamente nele, e um par de olhos sombrios de repente se iluminou. Oh meu Deus! O príncipe Zack é o Homem de Ferro. Já deveria ter se pensado há muito tempo que o príncipe Zack é o Homem de Ferro. Ah, ótimo! O príncipe Zack é o Homem de Ferro. Meu Deus! Acontece que o Homem de Ferro sempre foi o príncipe Zack, merda. Fomos enganados por aqueles repórteres. Quem disse que o Homem de Ferro não é o príncipe Zack? Vem até mim, eu não vou te matar. Todas as pessoas que testemunharam a transformação de Zack em Homem de Ferro na frente da TV e do computador apenas sentiram seus couros cabeludos ficarem dormentes. E um enorme êxtase surgiu de seus corações. A pessoa inteira pulou de suas cadeiras e aplaudiu para o céu, gritando e berrando. O Homem de Ferro está em cena. O que isso significa? É isso mesmo. Esse plano de usurpação devastador acabará completamente com o aparecimento do Homem de Ferro. Ele é o Homem de Ferro? Como isso é possível? O relatório não disse que o Homem de Ferro é o homem mais rico do mundo, da Browning? Como isso pode ser? Os nobres ministros que viram esta cena ficaram todos chocados e sem palavras naquele momento. Zack, é o Homem de Ferro que me salvou naquele dia? Grace olhou para a figura extremamente familiar à sua frente e a reconheceu. Zack era o Homem de Ferro que a resgatou anteontem. Ela olhou fixamente para Zack, sua mente estava uma bagunça. A pessoa que ela mais odiava, e a pessoa que ela mais queria deixar, era o Homem de Ferro que fez o país inteiro enlouquecer. Desde que foi resgatada por Zack, Grace sempre se lembrou daquela figura de aço. Ela não sabia quem era a pessoa lá dentro, mas tinha uma sensação inexplicável de que o encontraria novamente. Mas ela nunca pensou que essa pessoa estaria sempre ao seu lado. Então meu palpite estava certo. O primeiro-ministro Deron também mostrou um sorriso feliz. Zack, então você é o Homem de Ferro. A expressão de Gregório não estava tão calma quanto antes, e seu tom estava cheio de tristeza. Alteza, eu já lhe perguntei agora mesmo. Se você não me deixar ir, não terei escolha. Vou me livrar de você primeiro. Zack abriu as mãos. Já que você é o Homem de Ferro, não vou te envergonhar pelo bem do Homem de Ferro. Você pode ir. Gregório mudou suas palavras e disse diretamente. Assim que essa declaração foi publicada, muitas pessoas em frente à TV do computador imediatamente caíram na gargalhada. Ele apenas disse para ele ir embora, agora ele pode ir. É tão agradável para Sua Alteza dar um tapa em si mesmo? Ele deu um tapa forte em si mesmo, é incrível. Haha, agora você pode ir. As palavras de Sua Alteza são tão engraçadas. Não apenas eles, mas os nobres ministros que estavam ajoelhados no chão caíram na gargalhada naquele momento. Calem a boca deles. Uma luz fria brilhou nos olhos de Gregório. Ele deu uma ordem e os soldados imediatamente se prepararam para puxar o gatilho. Sovosh. No entanto, antes que pudessem fazer qualquer movimento, as balas de rastreamento já estavam mirando neles em apenas um instante. Todas as vidas desses soldados foram tiradas. Suspiro. Ao ver que uma fileira de soldados caiu no chão no local e perdeu o fôlego, todos os outros soldados ficaram assustados. Zack, eu já deixei você ir. Você ainda quer se envolver nesse assunto? Gregório disse friamente. Se você diz que vai me deixar ir e eu vou, não é humilhante para mim? Eu vou cuidar de você hoje. Mas espere por mim um momento. Sob os olhares perplexos de todos, Zack voou de volta para o telhado, pegou o acordo de divórcio que tinha acabado de colocar no chão, acenou com a caneta e assinou seu nome nele. Grace, ao lado dele, deu uma olhada e abriu a boca para dizer algo, mas Zack já havia colocado o acordo de divórcio assinado em suas mãos. Grace olhou para a palavra incomparavelmente clara Zack, e não havia alegria em seu coração, como se ela tivesse perdido algo muito importante. Que tal? Eu sou honesto, certo? Não esqueça de cumprir o acordo dessa vez, você tem um bom caráter. Zack se gabou com um sorriso. No entanto, o rosto de Grace não mostrava um pingo de alegria. Em vez disso, havia uma sensação de perda incomparavelmente dolorosa. Contudo, Zack não viu isso.
Alteza, agora não tenho mais nada a ver com a família real. Tudo é um rancor pessoal. Zack disse em voz alta. Zack, admito que você é realmente muito poderoso, mas temo que não consiga lidar com os milhares de soldados sob meu comando, certo? Não diga que não te lembrei. Você tem uma última chance de ir embora. Gregório disse friamente. Alteza, quem lhe disse que eu era o único? A boca de Zack se contraiu. Minha Legião de Ferro. É sua vez de aparecer. Capítulo 62. Estreia da Legião de Ferro Parte 2. Apito apito. De repente, de trás da parede de aço, um grande grupo de sombras negras surgiu voando. Esses são. Vendo essas sombras se aproximando gradualmente, as expressões chocadas nos rostos de muitos nobres ministros que finalmente haviam desaparecido, retornaram aos seus rostos. E como eles viram essas sombras claramente, as expressões em seus rostos não eram mais chocadas, na medida em que eles estão horrorizados. Essas sombras são tão familiares. Eu já as vi em algum lugar. De jeito nenhum, não me diga. Meu Deus, isso é. Nesse momento, as pessoas em frente à TV e ao computador também arregalaram os olhos, sentindo como se algo estivesse prestes a explodir em seus corações. Uhul! Eles viram homens de ferro com diferentes formas, cores e armaduras com Zack no centro, espalhados ordenadamente para ambos os lados, e todos flutuavam ao lado de Zack. Com acabamento cromado, o MK-15 Snack em preto e cinza se destaca. Preto e amarelo com ombros afundados, o MK-20 Python é simbolizado por uma cascavel. Na aparência retro, com as características dos patriotas de aço, o MK-22 Otrod com 3 cores sobrepostas, branco, preto e vermelho. Enorme, MK-38 Igor, como um dinossauro humanoide azul. Todos os super-heróis do Homem de Ferro que apareceram em todas as partes do Reino Fênix, ajudaram muitos civis, lutaram contra muitos crimes e colocaram pelo menos milhares de caras hediondos nas prisões. O famoso super-herói Homem de Ferro, todos apareceram na frente de todos neste momento. Então eles se viraram para Zack cuidadosamente, fizeram uma reverência e disseram respeitosamente: Senhor! Num instante, todos que viram esta cena involuntariamente respiraram fundo. Oh! Meu Deus! O que eu vi? Todos os Homens de Ferro estão sob o comando do Príncipe Zack? Vespa Homem de Ferro, Lagarto Negro Homem de Ferro e Dragão Vermelho Homem de Ferro. Eu sei. Eu conheço todos esses Homens de Ferro. 13, 14, 15. Além do Príncipe Zack, há 19 Iron Man no total. Todos eles foram feitos apenas pelo Príncipe Zack? Eu sabia. Aqueles Iron Man parecem com o Iron Man do Príncipe Zack. Eles devem estar todos juntos. Eu pensei que era uma obra-prima de Browning, mas eu não esperava a pessoa que criou o Iron Man. Somos nós, o povo da Fênix, é o Príncipe Zack. Príncipe Zack, você deve matar o bastardo assassino, o Duque Real. Vida longa ao Príncipe Zack. Vida longa à Legião de Ferro. Em frente à TV do computador, todos ferviam e explodiam em um instante. Um enorme êxtase surgiu de seus corações, tão excitados que as lágrimas não podiam ser contidas de seus olhos, eles estavam tão excitados que dançavam e gritavam roucamente. Alguns dos irritados até viraram a mesa em casa, sentindo como se o sangue em seus corpos estivesse fervendo, gritando vida longa ao Príncipe Zack. Neste momento, todo o Reino Fênix de mais de 100 milhões de pessoas, todos caíram em um mar de gritos e excitação. Se Zack é o Homem de Ferro, é o suficiente para fazê-lo se alegrar e chorar, então a aparição da Legião de Ferro diretamente faz seus corações explodirem completamente, e todo o desespero e frieza antes se transformaram em sangue fervente neste momento. No momento em que Gregório viu todo o Homem de Ferro aparecer e se espalhar, seu rosto mudou. Quando ele viu que todos os Homens de Ferro se curvaram respeitosamente para Zack e o chamaram de Senhor, suas pupilas encolheram de repente. Sua figura não conseguiu ficar parada devido ao medo em seu coração, e ele deu um passo para trás inconscientemente. Ele ficou completamente chocado. Originalmente, como Zack era o Homem de Ferro, ele não queria se envolver com ele. Ele viu a força do Homem de Ferro em muitos vídeos. Esse nível de poder destrutivo e uma armadura sólida que não pode ser destruída por armas e projéteis. Há também a característica de poder voar rapidamente, e soldados comuns são completamente vulneráveis na frente deles. No entanto, ele nunca pensou que Zack não era apenas um desses Homens de Ferro, mas também o líder do grupo do Homem de Ferro. Basta uma para ele ter dor de cabeça, tantos reunidos, sem falar dos guardas reais, até o palácio inteiro não é problema. 19 Homem de Ferro? O que você está brincando? Isso. Como vamos lutar contra isso? Acabou. Desta vez acabou completamente. Todos os nobres ministros que desertaram para Gregório viram 19 Iron Man alinhados no céu. Depois de se curvarem para Zack, suor frio brotou em suas testas, e a pessoa inteira estava tão em pânico que até suas pernas e pés tremiam. A razão pela qual eles escolheram confiar em Gregório foi porque acreditavam que ele poderia resolver Grace e assumir o controle do reino da Fênix. Tudo está indo muito bem, a situação geral foi decidida. Mas preferindo não morrer, Zack apareceu. Ele é o Homem de Ferro. Ele também é o líder de todos os Homens de Ferro. Como isso é justo? Todos os nobres ministros rebeldes tiveram vontade de chorar. Acontece que o Homem de Ferro é toda a sua obra-prima. É isso mesmo. Temo que ninguém possa ter essa habilidade, exceto ele. Quando Grace viu essa cena, ela não sentiu muita surpresa, ao contrário, havia uma tristeza indescritível em seu coração.
Ela não sabia porque quanto mais deslumbrante Zack era, mais perdida ela ficava. Todos. Estou honrado em poder apresentar solenemente a vocês o mais recente produto de tecnologia que marcará a época em nossa Zetec, a Legião de Ferro. Quando todos os homens de ferro estavam em seus lugares, Zack disse em voz alta. Isso mesmo, num momento tão tenso, ele aproveitou a oportunidade para lançar seu novo produto. Eles têm armamento inigualável. Eles têm corpos robustos e invulneráveis. Eles têm todas as propriedades necessárias para fazer qualquer coisa. Todos os homens de ferro unidos podem exercer um poder inimaginável. Agora, por favor, deixe-me mostrar o quão poderosos eles são. A boca de Zack sorriu e um brilho frio brilhou em seus olhos. A Legião de Ferro obedece. Realize imediatamente a missão de expurgo Mire em todos os soldados da escolta. Com uma ordem, todo o Homem de Ferro se moveu em um instante. Capítulo 63. Esmagamento unilateral. Além de Zack, os outros 18 Homens de Ferro se afastaram e correram em direção aos soldados da guarda abaixo. A guerra começou sem aviso, e muitos soldados da escolta não reagiram. Quando fizeram, um míssil em miniatura caiu em seus pés, fazendo um som de dididi, estrondo. Uma explosão soou junto com as chamas e todos os soldados num raio de poucos metros foram reduzidos a pedaços no local. Contra-ataque rápido! Contra-ataque! Ao ver isso, os outros soldados da escolta ficaram chocados e gritaram. Rapidamente levantaram suas armas e atiraram. Entretanto, quando suas balas atingiram a elaborada armadura de Zack, elas só conseguiram deixar uma marca branca. Algumas delas nem conseguiram deixar uma marca. Estrondo! O dinossauro humanoide azul MK-38 Igor ativou o modo de fúria violenta. Sua enorme estatura combinada com o impulso aterrorizante e a aceleração do mergulho do céu, instantaneamente derrubou um grupo de soldados da escolta em uma torta de carne aleijada e esmagada. Bum, bum, bum. No ar, a pilha de energia na frente do peito do tanque MK-24 se iluminou com um brilho incrível, seguido por rajadas de canhões de impacto intensos, tão grossos quanto um braço. O poder de um canhão pode derrubar instantaneamente uma dúzia de pessoas. A arma caiu, e uma pequena área foi esvaziada instantaneamente. Senhor! O MK-41 Bones voou rapidamente e depois de cumprimentar os soldados da escolta, o corpo de aço instantaneamente se partiu em muitos pedaços. Com um impacto poderoso, mais de uma dúzia de soldados da escolta foram mortos instantaneamente no local. Depois ele foi remontado em seu formato original, levantando sua mão e enviando raios de choque em outros soldados da escolta. Estrondo. O MK-25 Striker balançou seus dois braços como uma britadeira e bateu no chão. O chão na frente dele rachou, e os soldados da equipe de escolta não conseguiram ficar firmes e caíram no chão. O MK-17 Earthbreaker passou por cima dos soldados da escolta, deixando para trás um pequeno míssil. Quando o míssil em miniatura explodiu, um mar de chamas surgiu, e mais de uma dúzia de soldados do exército de escolta morreram em um instante. A guerra começou num instante, mas o resultado também foi visto num instante. Embora os soldados da escolta tenham um grande número de milhares, diante desses transcendentes trajes de batalha de aço, mesmo que seu número dobre, eles serão apenas massacrados. Ei, por que você está ajoelhado aqui? Você está esperando que eu te convide para um lanche tarde da noite? Zack pousou na frente dos nobres ministros que ainda estavam ajoelhados no chão e brincou. A razão pela qual eles ainda conseguem sobreviver em uma guerra tão feroz é que o escudo protetor gerado pelo MK-32 Romeo os ajuda a resistir a todas as balas perdidas e impactos. Caso contrário, com seus corpos pequenos e frágeis, eles teriam morrido um por um. Vamos embora agora. Os nobres ministros e a família real não hesitaram, levantaram-se rapidamente e deixaram o campo de batalha sob a escolta do MK-32 Romeo. É incrível! É incrível! É incrível! Oh! Olha aquele cara grande, correndo como se estivesse jogando boliche, e tudo desmoronou. Até a parede de aço ficou com uma depressão tão grande, a força do impacto é terrível. Olha, as armas desses caras não conseguem nem atingir o Homem de Ferro. Mesmo que seja uma bazuca, ela é interceptada antes de atingir. Vamos, Príncipe Zack! Vamos, Homem de Ferro! Mate esses traidores. Aqueles que traem não acabarão bem. As pessoas na frente da TV e do computador estão constantemente torcendo pelo Homem de Ferro. Toda vez que eles veem um dos Homens de Ferro se sair excepcionalmente bem e derrotar instantaneamente um grupo de soldados de escolta, eles ficam extremamente animados, como se tivessem conquistado uma grande vitória, e eles soltam uma explosão de aplausos. 18 figuras de aço vagavam por essa zona de meia-lua, aparentemente em velocidades extremamente rápidas, cruzando-se umas com as outras, mas nada colidia entre si. Pelo contrário, os soldados do exército de escolta abaixo, com expressões de pânico e desespero em seus rostos, freneticamente puxaram o gatilho e atiraram para todos os lados. Eles não conseguiam ver onde o Homem de Ferro estava, e estavam atirando aleatoriamente com base na sorte e no sentimento. Assim que o moral caiu, a formação virou um caos e a derrota dos soldados da escolta se tornou uma conclusão precipitada. Era apenas uma questão de tempo. Se eu soubesse antes, não teria dado ouvidos à tentação daquele cara. Desculpe.
Os nobres ministros rebeldes estão todos com o coração partido neste momento, e suas entranhas estão verdes de arrependimento. Se eles pudessem resistir um pouco à tentação de Gregório e não se deixar abalar facilmente, talvez tivessem uma saída. No entanto, o aparecimento de Zek acabou os empurrando para a 18ª camada do inferno. Ninguém melhor do que ele sabe o que é um grande crime, a traição. Alteza, tendo visto a cena diante de você, por favor, expresse seus pensamentos agora. Zek chegou até o corrimão da escada da parede de aço, suspenso no ar, ficou cara a cara com Gregório e brincou. Admito que perdi. Gregório cerrou os dentes e disse, nos meus cálculos havia muitas possibilidades, mas eu não esperava ser derrotado por uma pessoa desconhecida. O plano de Gregório era muito completo e preciso. Se Zek não tivesse aparecido, aqueles parentes reais e ministros nobres teriam sido fuzilados. E Grace também se tornará vítima de sua ascensão ao trono. Mas por causa da aparição de Zek, tudo isso foi completamente subvertido. Esse sentimento não é profundo o suficiente. Depois que você for para a prisão, por favor, reflita sobre seus crimes. Zek chegou atrás de Gregório, torceu seus 2 braços diretamente, e um par de algemas eletrônicas saiu de seus pulsos, acorrentando suas mãos. Ele não pretendia matá-lo diretamente. Afinal, ele era um duque traidor e usurpador diante do povo de todo o reino. Era muito barato matá-lo assim. Ele deve ser obrigado a aceitar a raiva do povo também. PFFT. De repente, Gregório se ajoelhou no chão. Vendo isso, Zek ficou intrigado. O mesmo vale para os outros, nenhum deles entende por que Gregório se ajoelharia. Nesse momento ele levantou a cabeça com loucura nos olhos, e gritou com todas as suas forças. Viva Sua Majestade o Imperador! Gregório quebrou algo na boca, seu corpo amoleceu, caiu no chão e morreu no local. Capítulo 64. 2,5 bilhões de dólares americanos. Uau! Assim que Gregório disse isso, houve um alvoroço. Humano? Soberano humano? Sua Alteza está realmente louvando o soberano humano do país J? Quando Sua Alteza se tornou descendente do imperador do país J? O Duque Real acredita no imperador do país J. É uma grande vergonha. As palavras de Gregório foram como jogar uma bomba em um avião, explodindo todo mundo. O tio do digno rei, um duque com grande poder e sangue puro. Ele era um seguidor devoto do imperador do país J. Desde que você seja um cidadão que conheça um pouco da história de Fênix, quem não sabe que o país J cometeu crimes monstruosos contra Fênix? Até uma criança de 3 anos conhece o passado horrível da história do país J. Mas agora Sua Alteza gritou abertamente, vida longa a Vossa Majestade, o Imperador. Este slogan que somente crentes fanáticos podem gritar é uma vergonha para o reino da Fênix. Não apenas os ministros nobres ignorantes, mas também as pessoas na frente da TV e dos computadores ouviram Gregório gritando essas palavras. Além de estarem chocados, os rostos de todos estavam cheios de raiva. Vida longa ao Imperador? Sua Alteza é na verdade o lacaio do Imperador do país J? Depois de trabalhar por um longo tempo, descobriu-se que Sua Alteza sofreu uma lavagem cerebral do país J. Não é de se espantar que ele nem piscou quando matou o povo de Fênix. Esse bastardo esqueceu sua originalidade. Ele é o verdadeiro traidor. Droga! Eu disse porque esse cara é tão cruel. Acontece que ele acreditava nos idiotas do país J. Com certeza, somente os pervertidos que sofrem lavagem cerebral no país J podem ser tão frios. Merda! Felizmente, o príncipe Zek impediu esse acidente a tempo. Caso contrário, quando Sua Alteza assumir o controle do reino Fênix, ele não se tornaria um vassalo do país J? Essas coisas de merda no país J são odiosas. Vida longa a Sua Majestade o Imperador instantaneamente acendeu a raiva de todos os cidadãos de Fênix que ouviram essa frase. Inúmeras pessoas gritaram com eles no local, tão furiosas que queriam quebrar seus computadores e TVs. O reino Fênix sempre teve um relacionamento ruim com o país J, e há conflitos frequentes e constantes. Devido às origens históricas entre os dois países, há contradições e distanciamentos irredutíveis. No entanto, como o reino da Fênix defende o conceito de paz em primeiro lugar, e o país J é uma das potências mundiais, independentemente da força econômica e militar, ele é muito mais forte que o reino da Fênix, então ele sempre engoliu sua raiva e está em desvantagem. Mas a seriedade do incidente desta vez é mais do que apenas um pequeno atrito. O Duque Real, que pretende usurpar o trono e tentar governar o reino, gritou o slogan Vida longa a Sua Majestade o Imperador, o que é o suficiente para mostrar que o Duque Real é um seguidor do país J, uma peça de xadrez usada para controlar o reino Fênix. Quando o Duque Real consegue ganhar o trono, o reino inteiro cai completamente e se torna um brinquedo que o país J pode manipular à vontade. O país J quer dominar todo o reino Fênix controlando a família real. Aqueles que querem usurpar o trono e buscar o reino são aqueles bastardos do país J. Imperador humano? Não é de se espantar que alguém do país J tenha atirado contra Grace anteontem. Dessa forma, tudo pode ser explicado. Sendo a pessoa mais próxima que mais ouviu o slogan, Zek ficou surpreso com ele e, ao mesmo tempo, o entendeu completamente. Anteontem, pessoas do país J atacaram e tentaram sequestrar Grace para que ela, que era o rei, aparecesse embaraçosa na cerimônia do Dia Nacional, o que fará o reino da Fênix perder a face. Dessa forma, Gregório poderia naturalmente ascender ao trono.
É uma pena que, por causa de sua intervenção, o sequestro do país J falhou. Gregório teve que escolher atirar ele mesmo, mas no final, foi por causa de Zack que seu desejo não deu em nada. E esta também é uma boa explicação de por que um mero duque real pode penetrar no reino da Fênix de forma tão assustadora, não apenas enfeitiçando tantos ministros nobres a desertarem, mas até mesmo os anciãos do Conselho dos Anciãos foram comprados por ele. Deve haver a sombra do país J nisso. Rendam-se. Nós nos rendemos. Nesse momento, os gritos dos soldados da guarda vinham de baixo. Ele viu que todos baixaram as armas, levantaram as mãos e se ajoelharam no chão. Suas expressões eram horrorizadas e todos escolheram se render. Senhor, você ainda precisa continuar a missão de expurgo? Jarvis perguntou. Não precisa, esses caras foram completamente esmagados pelo slogan de Gregório. Eles achavam que estavam seguindo o verdadeiro monarca, mas não esperavam ser lacaios de outra pessoa. Acho que estão se arrependendo agora. Zack olhou para os soldados do exército de escolta. Peguem suas armas e mantenham-nas sob controle. Depois que o muro de aço cair, elas serão entregues ao povo do Reino Fênix para descarte. Sim, senhor. Depois de explicar, Zack voou e chegou ao telhado de Grace. Vossa Majestade, como foi o desempenho do meu novo produto agora? Deve ser bem emocionante, certo? A máscara do Homem de Ferro subiu. Zack disse com um sorriso. Grace lançou-lhe um olhar complicado, então se abaixou e fez uma reverência solene para ele. Obrigada. Um rei indiferente e arrogante pode se curvar e agradecer sinceramente, o que é o suficiente para mostrar que Zack, no coração de Grace, não é mais o príncipe pródigo e perdulário que costumava ser, mas um herói que pode realmente se levantar em tempos de perigo e é digno de respeito. Majestade, isso não é um pouco injusto? Zack ergueu as sobrancelhas e provocou. Por quê? Você tem que ser prático, não acha? Você agora é o herói que salvou o Reino Fênix e meu salvador. Eu deveria lhe agradecer. Os olhos de Grace piscaram. Diga-me, quais são suas condições? Minhas condições são muito simples, só tenho duas. Zack estendeu um dedo. Primeiro, nós dois somos divorciados, meu título de príncipe não existe mais, e eu não sou mais um membro da família Caringal. Então serei um civil no futuro. Mas como um herói que salvou o reino, por que você não me dá um título de nobreza? Quanto ao título aristocrático, depende de quão sincero você está me agradecendo. É assim que deve ser, você fez uma grande contribuição ao reino, e o título de nobreza é essencial. Grace assentiu. Conte-me sobre sua segunda condição. Segundo, você acabou de ver o quão corajoso meu exército do Homem de Ferro é. Até mesmo um exército de milhares pode ser derrotado em um instante. Mas esse é um projeto de terceirização que nossa Zetec está prestes a começar. Como você é o primeiro empregador, eu lhe darei um desconto de 50%. Zack sorriu, 2,5 bilhões de dólares. Capítulo 65. Quente. 2,5 bilhões de dólares? Grace franziu a testa. Tem certeza de que me deu um desconto de 50%? Claro. O preço padrão internacional é de 5 bilhões de dólares. Se não fosse pela primeira cerimônia de abertura, eu teria cobrado 5 bilhões. Zack assentiu. Grace lançou-lhe um olhar sério. Ok, prometo a vocês duas condições. Grace decidiu concordar. Em alguns dias, enviarei alguém para enviar a medalha de status nobre e o dinheiro juntos. Haha. É revigorante fazer negócios com Sua Majestade, o rei. Zack riu, abaixou a máscara de aço e levantou o voo. O resto não tem nada a ver comigo, eu vou primeiro. Jarvis, deixe as pessoas com elas, é hora de encerrar o dia. Certo, senhor. Os outros 18 conjuntos de trajes de batalha de aço voaram no ar. Enquanto todo o Homem de Ferro se transformava em sombras rápidas, cruzava o enorme muro de aço e deixava o palácio. O drama usurpador e traidor desta cerimônia do Dia Nacional chegou ao fim. Olhando para tudo isso, o Reino Fênix matou 2 anciãos do Conselho dos Anciãos. Matou um duque real que sofreu lavagem cerebral do país J e se juntou à maioria dos nobres ministros rebeldes e milhares de soldados da guarda. Mas olhando para Zack novamente, ele se divorciou com sucesso e sem nenhuma perda de prestígio. Ele realizou uma linda conferência de lançamento de novos produtos, permitindo que sua Legião de Ferro exibisse perfeitamente sua extraordinária eficácia de combate diante do povo de todo o reino. Resolveu o problema do status aristocrático causado pelo divórcio e ganhou 2,5 bilhões de dólares americanos ao longo do caminho. Mas o mais importante é que todo o povo do Reino Fênix, e até mesmo o mundo inteiro, sabe que Zack é o Homem de Ferro e o líder da Legião de Ferro. Sua fama e prestígio darão início a uma onda crescente. Obviamente, neste caso de usurpação do trono e traição, o vencedor final é apenas Zack. Por causa da usurpação e traição que ocorreram na cerimônia do Dia Nacional, a internet inteira está fervendo. Em todas as seções de manchetes do portal de relatórios, nas palavras-chave de busca mais populares do Famboco, nas manchetes dos tópicos, bem como nas barras de postagens e fóruns, todos estão discutindo esse grande evento que quase mudou a direção futura do Reino Fênix. Zack, como maior herói neste incidente e como criador do Homem de Ferro, mudou toda a situação sozinho e, naturalmente, ele se tornou o super-herói que todos no país admiravam, pelo qual eram apaixonados e elogiados. Em relação à transmissão desse incidente de usurpação e traição, ele foi cortado em um vídeo e espalhado por toda a internet. Embora todos tenham visto uma vez, toda vez que assistem novamente, não conseguem deixar de se sentir animados.
É justamente por isso que a popularidade de Zack disparou em pouco tempo. Ele agora é muito mais popular do que alguns jovens bonitos de supermarcas. Muitas celebridades e líderes empresariais querem visitar Zack. Afinal, além de ser o Homem de Ferro, ele também é o homem mais rico do Reino Fênix, o que naturalmente atrai inúmeras pessoas. Mas Zack não estava muito interessado em remuneração para essas pessoas, então Jarvis recusou todos eles. Senhor, outro repórter entrou furtivamente no prédio. Jarvis relatou. Esses repórteres são realmente persistentes. Dê a ele um pequeno aviso e deixe-o ir. Sim, senhor. Depois que ele se tornou um assunto quente, as pessoas que mais querem vê-lo não são apenas celebridades ou líderes empresariais, mas também jornalistas que gostam de causar problemas. Como a figura mais popular do momento, Zack naturalmente se tornou o primeiro alvo deles. Mesmo que haja segurança suficiente no prédio, muitos repórteres ainda encontram uma brecha e tentam entrar furtivamente. É uma pena que não importa o quão bons esses repórteres sejam, Jarvis vai deixá-los em paz? Se eles quiserem escapar da rede de vigilância de Jarvis e entrar furtivamente, a menos que também tenham uma inteligência artificial criada por um supercomputador para ajudar, eles só poderão ser implacavelmente expulsos por Jarvis, como esses repórteres. Originalmente planejei esperar que mais trajes de aço fossem construídos antes de considerar construir uma instalação, mas agora parece que tenho que me preparar para isso com antecedência. Construir uma instalação que pertença à Zetec e que também esteja em seu nome é um de seus planos. Como criador do Homem de Ferro, pioneiro das mudanças tecnológicas contemporâneas e um dos gigantes da indústria de tecnologia, Zack, é claro, tem que possuir um prédio que lhe pertence. Com seu prédio, ele não precisará mais se preocupar em ser incomodado por ninguém, muito menos por repórteres entrando sorrateiramente. É impossível até mesmo chegar perto do prédio. Não só isso, ele pode fazer experimentos e criar tecnologia para o conteúdo do seu coração, e não dá tanto trabalho manter o Homem de Ferro um por um. Ele pode construir completamente uma sala de manutenção independente e deixá-los rodar e consertar automaticamente. Claro, mais importante, como um dos meios de Zack ganhar dinheiro no futuro, a Legião de Ferro não é o suficiente para depender desses 18 conjuntos de trajes de batalha de aço. Ele tem que reservar mais trajes de batalha de aço e usar mais trajes de aço do mesmo estilo. Copie alguns, mesmo que um deles esteja danificado, ele pode adicionar novos imediatamente. Pode-se dizer que Zack é mais arrogante que Stark nesse quesito. Afinal, seus ativos agora atingiram 3.420,69 bilhões de moedas Fênix, o que parece ter esmagado 100 bilhões de dólares americanos do Homem de Ferro. Imagine só, 1000 conjuntos de trajes de batalha de aço são densamente exibidos no céu. Só a sensação de opressão é o suficiente para fazer o inimigo se encolher de medo. Quando a batalha começar, será uma terrível disputa unilateral. Mas a tarefa mais urgente é resolver a tarefa das pequenas batalhas. Zack pensou originalmente que esse incidente de usurpação do trono e traição poderia ser considerado uma pequena batalha. Mas o sistema lhe disse que o padrão para uma pequena batalha é que o número de participantes chegue a 10.000. Gregório está muito fraco. Senhor, uma visitante pediu para entrar. Ela disse que seu nome era Lucy Garcia. Você uma vez salvou a vida dela e queria conhecê-lo pessoalmente. De repente, Jarvis falou. Lucy, eu salvei a vida dela? Mostre-me a imagem. Uma tela flutuante apareceu na frente de Zack, e uma garota vestindo uma camisa casual jeans skinny azul, com um rabo de cavalo e um rosto lindo e delicado apareceu na tela. Era ela. Zack lembrou. Esta Lucy Garcia é a garota que ele resgatou na frente do banco. Capítulo 66. Lucy na porta. À porta do prédio. Lucy estava muito inquieta agora, segurando na mão a fruta que tinha acabado de comprar no supermercado, parecendo nervosa. Ela também assistiu à transmissão ao vivo sobre usurpação e traição outro dia. Quando ela viu que Gregório ia atirar naqueles nobres ministros, até mesmo nos idosos e crianças, ela ficou muito furiosa. Mas com o aparecimento repentino de Zack e o momento em que ele se transformou no Homem de Ferro, Lucy foi atingida por um raio e ficou no lugar. Como ela o reconheceu, a armadura do Homem de Ferro que Zack estava usando foi a que a resgatou no banco naquele dia. Acontece que Zack era seu salvador. Daquele momento em diante, Lucy sentiu que seu coração parecia estar se soltando em algum lugar, e a figura de Zack na foto a fez relutar em abrir os olhos por um momento. Quando ela ouviu a conversa de Zack com Gregório, ele disse que havia milhares de soldados e como Zack poderia lutar contra ele com apenas uma pessoa. O coração de Lucy de repente se contraiu. Mas então, Zack disse uma palavra, 18 figuras vieram voando, e todos os 18 homens de ferro tomaram seus lugares e se curvaram para ele. Naquele momento Lucy ficou tão animada que chorou. Os 18 Iron Man nas costas mostraram grande poder e torturaram milhares de soldados de Gregório até a morte. Lucy parecia muito animada e pulou e agitou os punhos para aplaudir. Parecia que ela também estava lutando. Desde aquele dia, ela assistirá aos vídeos de Zack todos os dias, seja sua coletiva de imprensa sobre Microbots by Max na Praça Baguio, a usurpação e traição, ou os repórteres tirando fotos secretamente de sua vida diária. Ela assistirá repetidamente. Olhando para ele, Lucy percebeu que havia se apaixonado. No passado, ela não se interessava por nenhum garoto, nem mesmo pelos seus ídolos de infância, mas dessa vez,
Ela descobriu que podia assistir aos vídeos de Zack com prazer o dia todo. Principalmente dessa vez, ela sabia que Zack agora era famoso, e todas as celebridades e líderes empresariais foram rejeitados. Mas ela ainda escolheu vir e tentar a sorte. Fique calmo. Lucy respirou fundo algumas vezes, tentando se livrar do nervosismo e acalmar seu pequeno coração acelerado. Mas toda vez que ela se acalmava ao ouvir o nome de Zack mencionado pelo grupo de repórteres ao seu lado, seu pequeno coração batia descontroladamente novamente. Você é novo aqui, não é? Você também está trazendo frutas. Pare de fingir, é inútil. Aqueles seguranças têm olhos afiados. Nesse momento, um repórter que estava ao lado de Lucy a viu com uma expressão nervosa no rosto, pensando que ela era uma repórter novata e queria entrar sorrateiramente com um pouco de esperteza. Da última vez, alguém que também era faxineiro conseguiu entrar furtivamente, mas no final, inexplicavelmente, eles estavam encharcados de água, e o alarme de incêndio soava em qualquer alarme de incêndio por onde passavam como se estivesse desligado. No final, eles foram pegos pela segurança e trazidos para fora, e foram colocados na lista negra. Que? Ele realmente não vê ninguém? Lucy disse nervosamente. É isso mesmo. Hoje mesmo, a celebridade internacional James Hyde veio nos visitar, com uma grande xícara de café. Mas Zack disse que está ocupado, envergonhando James por um tempo. Esse assunto está em todo lugar. Esse tópico é muito pesquisado. O repórter parecia ter aberto uma caixa de bate-papo, e ele continuou falando. Depois que James saiu, um oficial de alto escalão chegou. Eles são notoriamente poderosos, e ele tem muito peso no palácio. Mas ele também foi rejeitado. Então foi Manuel Villar, o presidente da Vista Land, que costumava ser o homem mais rico do reino da Fênix. Ele também veio encontrar Zack pessoalmente e queria falar com ele, para falar sobre a cooperação de Baymax, mas nem ele foi aceito lá dentro. É compreensível que Zack tenha recusado. Afinal, ele tem muito dinheiro. Não importa se ele coopera com ele ou não. Então, se você quer ver Zack, isso é só um sonho tolo. O repórter balançou a cabeça e suspirou. É assim mesmo. Ao ouvir o que o repórter disse, a expressão de Lucy ficou ainda mais nervosa. Então, já que você não pode ver tanta gente grande, não é perda de tempo ficar aqui? Lucy é uma policial. Embora ela esteja nervosa, ela ainda tem pensamento lógico. Não estamos esperando Zack, estamos esperando sua empregada. O repórter disse diretamente, Zack pode se transformar em homem de ferro para sair do trabalho todos os dias, e ele não precisa descer as escadas. Mas sua pequena empregada é diferente. Ela tem que ir às compras de vegetais e coisas todos os dias, então estamos presos aqui, só para bloqueá-la. Contanto que eu consiga algumas notícias sobre Zack por meio dela, não ficarei agachado em vão nos últimos dias, e talvez eu consiga mais bônus quando voltar. Ah, Lucy assentiu. Acontece que havia uma pequena empregada ao lado de Zack. Então não perca seu tempo, pegue sua câmera rapidamente, talvez a pequena empregada de Zack desça, se você não obtiver nenhuma informação. Não me culpe por não avisá-lo com antecedência. O repórter estava falando quando um segurança se aproximou deles. Eu sabia, se apresse. Se apresse. Você deliberadamente fingiu ter sido pego pelo segurança, e você será colocado na lista negra diretamente. A expressão do repórter mudou e ele insistiu apressadamente. Você é Lucy Garcia? Logo depois que o repórter terminou de falar, Lucy não foi embora. O segurança já havia se aproximado e perguntado em voz alta. Assim que o segurança falou, ele imediatamente atraiu a atenção de muitos repórteres ao seu redor. Depois de ver o que aconteceu com Lucy, todos balançaram a cabeça. Outro cara vai ficar sem sorte. Sim, eu sou. Lucy assentiu. O repórter ao lado dela cobriu a testa desamparadamente. Isso é muito direto. Como você se tornou um repórter? Ok, é você. O segurança acenou. O Sr. Zack disse que queria ver você. Venha comigo. O que? De repente, os olhos de todos os repórteres ao redor se arregalaram. O repórter ao lado dela ficou ainda mais confuso. Capítulo 67. A resposta do País J. Dessa forma, sob as expressões atordoadas e fantasmagóricas de muitos repórteres, Lucy seguiu o segurança e entrou no prédio abertamente. Quando ela pegou o elevador para o último andar do 88º andar e parou na porta do quarto 8888. Seguindo as instruções da segurança, ela respirou fundo e estendeu a mão para tocar a campainha. Mas antes que a campainha fosse tocada, a porta se abriu. Lucy ficou surpresa porque estava nervosa. Entre. Nesse momento, a voz de Zack surgiu. O batimento cardíaco de Lucy acelerou. Ela assistiu ao vídeo de Zack inúmeras vezes ultimamente. Como ela pôde não reconhecer a voz dele? Ela entrou nervosamente e logo viu Zack bebendo vinho tinto na sala de estar enquanto folheava algo em seu caderno. Lucy, esse nome é bom, sente-se. Zack levantou a cabeça, sorriu e gesticulou. Embora Lucy tivesse visto Zack inúmeras vezes no vídeo, quando o viu tão perto, ela ainda corou de timidez. Se aqueles colegas do departamento de segurança vissem essa cena, ficariam de queixo caído em choque. Lucy, que nunca soube o que era timidez, revelou-se tão tímida que seu rosto ficou vermelho. Obrigado. Lucy fez uma reverência para Zack. Obrigada por me salvar no banco da última vez. É só uma questão pequena, não seja tão educado. Zack acenou com a mão. Desculpe, só trouxe esta fruta. Espero que não se importe. Lucy largou as frutas e sentou-se no sofá, parecendo muito cautelosa, sem saber onde colocar as mãos. Você sabe por que eu deixei você levantar?
Zack perguntou enquanto servia vinho tinto. Por quê? Lucy também queria saber a resposta. Porque quando você estava no portão do banco, com armas apontadas para sua cabeça por vários assaltantes, e sua vida estava ameaçada, mas você não gritou nem ficou particularmente com medo. Uma garota assim é rara. Zack colocou uma taça de vinho tinto na frente dela e disse com um sorriso. Claro, e o mais importante, você é uma das garotas mais bonitas que já conheci. Ao ouvir esse comentário, o rosto de Lucy ficou vermelho novamente depois de finalmente se recuperar. Senhor, aí vem o rei. A voz de Jarvis soou de repente, assustando Lucy. Não se preocupe, este é meu sistema de inteligência de voz. Zack sorriu e disse, Jarvis, esta é uma convidada especial, claro, você não pode mandá-la embora, deixe-a entrar. Tem algum convidado importante chegando? Ao ver isso, Lucy rapidamente se levantou e se preparou para sair. Não, ela não é uma convidada muito importante. Fique no seu lugar. Zack riu. Depois de um tempo, a porta se abriu automaticamente, e Grace e o primeiro-ministro Deron entraram. Vossa Majestade, você acabou de comparecer a um banquete importante? Os olhos de Zack brilharam quando ele viu Grace. A Grace de hoje é muito diferente de quando ela veio à casa dele antes. Em vez do vestido conservador profissional de rei de antes, ela vestiu um longo vestido vermelho e branco. E por causa da beleza natural de Grace, ela não sabia como se vestir, mas dessa vez ela estava vestida de forma incomum. Ela até colocou um pouco de maquiagem, o que a fez parecer mais delicada e bonita do que antes. Claro, Zack não sabia que ela estava especialmente vestida antes de ir à casa dele, e levou muito tempo para isso. Não posso me vestir assim mesmo que não haja festa? Grace olhou para Zack e então seus olhos pousaram em Lucy. Lucy, por sua vez, tem uma aparência bonita e sua arrogância não é inferior à de Grace, mas ela geralmente não se veste como policial. Comparado com o Grace atual, ele é naturalmente um ponto pior. Eu vi Sua Majestade o Rei. Sua Excelência Primeiro-Ministro. Quando Lucy viu que as pessoas que estavam ali eram o rei e o primeiro-ministro, ela imediatamente abaixou a cabeça e fez uma saudação. Quem é esse? Lucy, minha amiga. Zack disse generosamente. Vossa Majestade o Rei, Lord Deron, há algo que eu possa fazer por você? Desta vez estou aqui para lhe enviar boas notícias. O primeiro-ministro Deron riu. Quando Zack ouviu que o primeiro-ministro Deron o chamou de você, ele de repente sentiu um cheiro incrível. Há 2,5 bilhões de dólares neste cartão, e a senha é seu aniversário. Grace entregou a Zack um cartão bancário vermelho e dourado. Sua Majestade o Rei é revigorante. Zack aceitou o cartão vermelho e dourado, e ganhou 2,5 bilhões de dólares americanos de uma só vez. Esta é sua medalha nobre e todos os documentos de apoio, todos assinados e carimbados pela família real. De agora em diante você é o 7º ancião do Conselho de Anciãos. O Conselho dos Anciãos? Zack ficou bastante surpreso quando ouviu isso. Claro, ele sabia no Conselho dos Anciãos que era o lugar onde a política nacional do Reino de Fênix era decidida. Aqueles que podiam aparecer lá eram extremamente velhos ou tinham feito grandes contribuições ao Reino de Fênix. Ser um ancião significa que você terá um poder quase inigualável. No entanto, Grace lhe deu uma das posições mesmo assim. Parabéns, Elder Zack. O primeiro-ministro Deron o parabenizou. Você deveria ser o ancião mais jovem desde a criação do Reino de Fênix. Obrigado, Majestade, o Rei. Zack agradeceu a Grace. Conselho de Anciãos. Ele pensou inicialmente que Grace, no máximo, daria a si mesmo um título nobre que pareceria um blefe, mas que teria pouco poder, assim como seu antigo título de príncipe. Mas Zack nunca pensou que Grace o tornaria um ancião do Conselho de Anciãos. Há um total de 12 anciãos no conselho, e cada um deles é uma figura poderosa. Zack se tornou um ancião agora, o que significa que ele se tornou um homem ainda maior, com mais poder. Não fique feliz tão cedo. O País J já respondeu ao que o segundo tio disse antes de sua morte. Grace disse com o rosto inexpressivo. Qual é a resposta? Ele só tem uma frase, um país forte nunca precisa dar explicações a uma instituição fraca. Capítulo 68, Porta-Voz. Ao ouvir isso, os olhos de Zack brilharam. Isso é tão arrogante. Além disso, o País J já está em desacordo com o reino, eles não lhes darão nenhuma honra. Esta frase é a resposta do País J aos altos funcionários do Reino de Fênix. Depois de ouvir sobre isso, os anciãos e ministros ficaram muito bravos e quiseram negociar com o País J sobre este assunto. Mas o País J não respondeu de forma alguma. Grace continuou. Em alguns dias, o Ministério das Relações Exteriores do País J responderá oficialmente a esse assunto. Não acho que haverá muita mudança na atitude deles, então, após cuidadosa consideração, planejo deixar você ser o porta-voz dessa resposta. A pressão que vocês estão enfrentando agora não é pequena. Zack finalmente entendeu. Não é de se espantar que Grace tenha se tornado tão otimista sobre ele de repente, e especialmente lhe dado uma posição de ancião. Ela queria usar sua popularidade e reputação atuais para aliviar os problemas emocionais das pessoas. Mas depois de pensar sobre isso, está certo. Além dele, quem é o mais popular entre as pessoas no Reino da Fênix agora? Homem de Ferro, salvador do Reino Fênix, o homem mais rico da Fênix, gigante da tecnologia. Com todos os tipos de identidade sobrepostas, Zack está destinado a ser o melhor candidato. Majestade, seu cálculo é realmente bom. Ok. Até Sua Majestade disse isso, então é claro que farei o meu melhor. Zack sorriu.
mas eu disse com antecedência que posso comparecer à resposta em nome do reino, mas como Sua Majestade responderá sobre minha liberdade? Acho que Sua Majestade, o rei, pode concordar com isso? Já que a tarefa foi entregue a você, naturalmente manterei confiança suficiente em você, mas espero que saiba que cada palavra que você diz representa o Reino Fênix e nosso governo. Por favor, pense bem antes de dizer qualquer coisa. Grace disse seriamente. Não se preocupe, Majestade, tenho senso de descrição neste assunto. Zack sorriu levemente a propósito, Vossa Majestade, você veio aqui pessoalmente? Não seria justo me dar esse dinheiro e uma medalha nobre, certo? Esse tipo de coisa pode ser transmitida por apenas uma pessoa, por que se incomodar em vir pessoalmente? Ao ouvir isso, Grace hesitou. Ancião Zack, Sua Majestade veio aqui hoje para dar uma olhada de perto em sua armadura do Homem de Ferro. O primeiro-ministro Deron disse com um sorriso. Desde o incidente com o Duque Real da última vez, Sua Majestade falou sobre isso várias vezes, mas por causa de muitos assuntos, ela não teve tempo de vir. Grace também acrescentou prontamente, de qualquer forma, custou 2,5 bilhões de dólares americanos. Lucy, você quer dar uma olhada no meu traje de aço também? Zack virou a cabeça e perguntou a Lucy. Os lindos olhos de Lucy brilharam e ela assentiu rapidamente. Ela agora é uma fã leal de Zack, e ela está naturalmente muito curiosa sobre a armadura do Homem de Ferro que é lendária para muitas pessoas. Agora que ela tem a oportunidade de vê-la, é claro, ela está feliz. Grace franziu a testa ao ouvir Zack chamando o nome carinhoso de Lucy, e então, olhando nos olhos de Lucy, percebeu que algo estava errado. Ok, vamos dar uma olhada juntos. Jarvis, abra minha vitrine de ternos. Zack estalou os dedos e, de repente, uma das paredes da sala de estar rachou e se abriu para os dois lados. Quando uma fileira inteira de trajes de batalha de aço com características diferentes e formatos legais foi apresentada na frente de todos, os três não conseguiram deixar de olhar com admiração. Uau! Os olhos de Lucy estavam cheios de surpresas. Ela viu o Homem de Ferro no vídeo inúmeras vezes, e também viu o MK-42 de Zack com seus próprios olhos, mas é a primeira vez que ela vê tantos Homens de Ferro exibidos na sua frente. Zack, posso tocá-los? Lucy perguntou cautelosamente. Certamente. Jarvis, abra o armário. Zack deu uma ordem e o armário abriu automaticamente. Uau! Lucy deu um passo à frente e estendeu a mão para tocar os invólucros de metal frio. Era apenas o toque frio do aço, mas deixou Lucy animada. É muito bom. Grace veio olhar de cima a baixo. Ela tinha visto esses trajes de batalha de aço com seus próprios olhos no caso de usurpar o trono, e ela conhecia muito bem o poder deles. Portanto, ela enxergava muito melhor que Lucy e queria ver as partes internas através das aberturas entre a armadura. Quanto custa para fabricar um traje de aço? Grace perguntou. Sinto muito, Majestade, isso pertence à categoria de segredos comerciais. Zack sorriu levemente. Agora que suas habilidades de fabricação estão maduras, os canais para compra de materiais foram corrigidos e os descontos para mais compras foram aumentados. O custo de construção de um conjunto de trajes de batalha de aço agora é muito menor do que antes. Um conjunto custa no máximo 2 bilhões de moedas Fênix. Se a produção em massa for realizada no futuro, o custo pode ser reduzido para 1 bilhão ou até menos. De qualquer forma, ele só precisa ter as funções mais básicas. Mas isso é tudo para o futuro. Para conseguir isso, Zack precisa pelo menos adquirir algumas tecnologias mais poderosas. Grace olhou para Zack. Majestade, este é meu bebê, o que você acha? Zack abriu as mãos. O Reino Fênix acabou de ser tentado a ser usurpado, e tanto a economia quanto todos os aspectos foram muito afetados. Trajes de batalha de aço não são necessários para o reino. Grace queria perguntar quanto custava para criar, mas se conteve. Ela sabe que mesmo que perguntasse, Zack poderia não revelar a ela. Os três observaram por um tempo. Zack também ativou os trajes de aço, deixou que eles os vestissem e então saiu para voar. Entretanto, como nenhum deles tinha o físico de um piloto, eles sentiam náuseas depois de voar por um tempo e voltavam um após o outro. Que tal? Nem todo mundo pode ser o Homem de Ferro. Zack olhou para Grace, que estava vomitando, e disse com um sorriso. A propósito, Majestade, acabei de pensar em uma pergunta e quero lhe pedir um conselho. Qual é o problema? Ouvi dizer que o país J está apoiando uma força de tomada de poder no Oriente Médio. Isso é verdade? Os olhos de Zack piscaram. Capítulo 69. O país J fala. Desde que ele presenciou a conspiração de Gregório para usurpar o trono, a má impressão de Zack sobre o país J se transformou em desgosto. Principalmente depois que ele checou alguns relatórios sobre o país J na internet, ele ficou ainda mais enojado. Neste mundo paralelo, também ocorreram 2 guerras mundiais. No entanto, o país G não é mais o mentor, o país J é. Embora o país J tenha terminado em derrota nas 2 guerras mundiais, isso não os impediu. Eles ainda estão fazendo coisas constantemente. Por décadas, ele participou indireta ou diretamente de muitas guerras entre instituições que ocorreram. Sem mencionar o dinheiro, eles também controlavam secretamente os regimes de organizações armadas em muitos países pequenos ou áreas estrangeiras devastadas pela guerra. Esta é uma das razões pelas quais o país J pode se desenvolver rapidamente. À medida que o país J obtém mais e mais sucesso, suas ambições ficam cada vez maiores. Desta vez, o incidente de usurpação e traição do Reino Fênix é o melhor exemplo.
Quando o reino for controlado pelo país J, é muito provável que em breve eles usem a mão do reino para provocar a Terceira Guerra Mundial novamente. Vendo isso, Zack sentiu-se extremamente enojado e, ao mesmo tempo, encontrou seu pequeno alvo de batalha. Ele certamente não consegue lidar com o país J. Sem mencionar que o país J é agora uma das potências mundiais com grande poder militar, é simplesmente irreal para Zack, como o Homem de Ferro, lutar contra um país. Mas as forças armadas nas áreas devastadas pela guerra que o país J sempre controlou são diferentes. Embora essas forças armadas sejam incríveis, a Legião de Ferro de Zack é mais incrível que elas. E o Country J apoia essas forças armadas no escuro, elas não querem ser colocadas no palco. Então, mesmo que Zack as destrua, elas só vão olhar fixamente. Portanto, Zack já tinha esse plano em mente. O que ele está de olho é no rumor dos últimos anos de que no Oriente Médio há uma organização que toma o poder com total apoio do país J, Al-Qaeda. A Al-Qaeda era originalmente uma pequena força armada de um pequeno país no Oriente Médio, Balsam. Ela sempre fez apenas algumas pequenas atividades. No entanto, como recebeu forte apoio do país J, começou a tentar confrontar o governo de Balsam, para subverter todo o regime e tomá-lo. Mas como o exército de Balsam pôde ceder tão facilmente? Conflitos eclodiram entre as duas forças, as guerras continuaram, e após 3 anos de luta, ainda não havia resultado. No entanto, ele obteve todas essas informações da internet, e elas estavam misturadas com verdades e mentiras. Então ele quis aprender mais sobre a situação por meio de Grace. O país J tem mais de um grupo poderoso no Oriente Médio. De qual deles você está falando? Grace olhou para Zack. Al-Qaeda. Zack disse. Al-Qaeda? O tom de Grace aumentou em um ponto. Há algo errado? Zack percebeu a estranheza de Grace. Elder Zack, você ainda se lembra da explosão no aeroporto Balsam Capital no ano anterior? O primeiro-ministro Deron disse. Foi o que a Al-Qaeda fez. 5 pessoas do reino de Fênix foram mortas no incidente. A Al-Qaeda é o inimigo mais problemático do país Balsam. Depois de receber o apoio total do país J há 3 anos, ela se tornou cada vez mais forte. Ela tem um exército armado de dezenas de milhares de pessoas e capturou muitas áreas do país. Para tornar Balsam ainda mais caótico, eles criaram muitos atentados suicidas e massacres, e são bem famosos no Oriente Médio. E seus estoques de munição e armas são muito grandes. Tenho medo de que eles iniciem uma guerra em larga escala e ataquem a capital de Balsam em breve. Esta organização é muito cruel. Zack ergueu as sobrancelhas. Por que você está pedindo isso? Grace já havia se recuperado da náusea de voar naquela época. Para saber um pouco mais sobre o país J, para que eu possa criticá-lo em seu discurso. Zack disse casualmente. É inútil, esse assunto foi criticado por muitas agências, e o país J deveria parar de participar da luta entre as forças armadas no Oriente Médio, mas eles apenas prometeram isso na superfície e ainda estavam fazendo isso nos bastidores. E não apenas o país J, o país M, o país F, o país G, o país Y, etc. Mas quase todas as instituições desenvolvidas também estão basicamente envolvidas, jogando e confiscando recursos. Então não faz sentido criticar esse tipo de tópico. É melhor você pensar em algo útil, Grace disse levemente. Já que você quer falar, é claro que você tem que saber um pouco de tudo. Lord Deron, você deve ter alguns materiais sobre a Al-Qaeda, certo? Pode me enviar uma cópia? Zack perguntou. Você é um ancião, claro, não há problema. O primeiro-ministro Deron sorriu e assentiu. Mais tarde, houve informações do palácio depois que Grace e o primeiro-ministro Deron partiram. Lucy experimentou a sensação de ser um homem de ferro e se divertiu muito. Quando ela finalmente foi embora, ela ainda estava relutante em se separar. Zack, ainda posso visitá-lo no futuro? Lucy perguntou nervosamente. Claro que não há problema, você é bem-vindo a qualquer momento. Zack disse generosamente. Ótimo. Com a permissão de Zack, Lucy ficou tão animada que não fechou a boca enquanto ria. Senhor, recebi uma transmissão sobre a Al-Qaeda. A eficiência do Lord Deron é bem alta. Abra todos, deixe-me dar uma boa olhada. Zack examinou cuidadosamente todos os documentos sobre a Al-Qaeda. Depois de um tempo, Zack tomou uma decisão. Jarvis, deixe todos os trajes de aço que estão em missões lá fora retornarem. Os olhos de Zack brilharam. Vamos fazer algo grande a seguir. No terceiro dia após a visita do rei, os fóruns online do reino pegaram fogo sem aviso. O motivo é que pela manhã, Kawamura Eiji, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de J, se apresentou para responder ao incidente de Vida longa a vossa majestade, sua majestade o imperador gritado por Gregório, o duque real da família real do reino de Fênix, antes de sua morte. Eu simpatizo profundamente com o que aconteceu com o senhor Gregório Ayadlavan, mas acreditar em sua majestade o imperador é sua vontade e não tem nada a ver com nosso país J. O país J busca a paz, acredita na paz, é o criador da paz e não aceita calúnia por qualquer comportamento pessoal. Falando nisso, Kawamura Eiji curvou os lábios e mostrou um sorriso sarcástico. Não há necessidade de explicar nada aos países comuns. Assim que essa declaração foi divulgada, todo o fórum do Reino de Fênix foi completamente destruído pela paz. Capítulo 70. Os dois países estão separados. Esses bastardos. Vocês estão dizendo que seu país quer buscar a paz, mas vocês são os que causam mais problemas todo ano. Que vergonha! Eu simpatizo com sua insensibilidade. Gregório é um cão traidor, e eu ainda simpatizo.
País J, eles deveriam comer merda. País comum? Parece que o País J precisa de mais bombas para acordar. Pessoas do Country J são tão nojentas. Essa cara é como comer merda. Merda. Quem é o País comum? Aquele idiota do Kawamura queria que a família dele explodisse. Assim que os comentários de Kawamura e Iji foram divulgados, eles imediatamente despertaram a indignação de todos os internautas do reino. A rixa entre o País J e o Reino Fênix tem uma longa história, e o povo do reino há muito tempo tem um preconceito muito grande contra eles. Mas o País J é um dos países mais poderosos do mundo, em termos de força econômica, força militar e outros aspectos, destruindo o reino de uma forma geral. Então eles não ousaram fazer nada ao País J, então o povo sempre se sentiu muito ofendido. O povo do reino sempre reclama na internet sobre a incompetência do governo, a incompetência de altos funcionários e a incompetência do rei. Muitas pessoas inventam piadas, contam histórias. Alusões às queixas do Reino Fênix e à tolerância do País J sob vários aspectos. Mas agora o País J criou Gregório para eles, e quase conseguiu usurpar o trono. Isso é considerado como tendo irritado completamente o povo do reino, e a raiva subiu ao topo. Como não há barreira de rede no Reino Fênix, inúmeras pessoas se aglomeraram diretamente em vários fóruns conhecidos no País J e começaram a explodir. Deixe os bastardos do País J verem o poder do nosso povo Fênix. Expedição do Imperador, nenhuma grama crescerá. Se o País J não morrer, então a Guerra Santa não irá parar. Os demônios em pele humana vão para o inferno. Vários fóruns e sites conhecidos no País J caíram e estão todos paralisados. Houve até mesmo um hacker de ponta do reino que invadiu o site oficial da capital do País J, deixando as palavras "Morte ao País J" nele. A empresa do Country J no reino foi fortemente boicotada. Todos os pedidos evaporaram instantaneamente e todos os produtos do Country J no shopping foram retirados das prateleiras. Seja Lazada ou Shopee, não há nenhum produto do Country J que possa ser encontrado. Desta vez, não é mais apenas a raiva dos civis. O povo do Reino Fênix com um pouco de espinha dorsal e um pouco de coragem está todo bravo, e eles fizeram um contra-ataque contra o País J sem hesitação. No entanto, o povo do País J não é fácil de lidar, então eles criaram uma forte resistência, que naturalmente escolheram revidar, e também destruíram os sites do Reino Fênix. Fanboco, Search, portais de denúncias, etc. Muitos lugares estão cheios de várias línguas J e quando traduzidas todas elas são palavrões. A guerra de trolls online entre os dois países começou. Foi aqui que as coisas começaram e não podem terminar tão facilmente. Eu amo meu reino, qualquer um que machuque meu reino eu devo revidar. Como uma estrela de primeira linha, Lisa Soberano não deveria ter participado desse tipo de discussão entre países, mas neste momento, ela é a primeira a se levantar e expressar abertamente sua posição. É hora de lutar. Irmãos, vamos lá. Little Cheta publicou uma publicação no Fanboco enviando saudações aos internautas do Country J, convocando diretamente todos a começarem a lutar. Homens, quando o reino precisar de nós, devemos nos levantar e enfrentar o inimigo. Jano Gibbs, que nunca se envolveu nesse tipo de coisa, está estranhamente envolvido neste incidente. Mais e mais estrelas, celebridades e líderes empresariais se manifestaram e atacaram publicamente o Country J. De repente, as vozes do Reino Fênix estavam extremamente altas, e todos os sites de fóruns no País J estavam cheios de vários caracteres. Todos eles saudações aos membros da família. Quando o País J viu isso, muitas celebridades e líderes empresariais também se apresentaram para apelar. O Fórum Search também está em risco. Faz apenas uma semana que Kawamura Iji disse essas palavras em resposta. E há rumores de que a guerra online entre o Reino Fênix e o País J está atraindo inúmeras pessoas de outros países para assistir. No entanto, pessoas de outros países não estão otimistas em relação ao reino. É muito ingênuo para um país pequeno lutar contra o País J com apenas algumas palavras? Por favor, amigo. Esse é o Country J. Não importa o quanto você os repreenda, não fará diferença. O Reino Fênix é lamentável demais. Ela quase foi roubada da posição de rei pelo País J. Se eles não tivessem o Homem de Ferro, eles teriam acabado há muito tempo. Pessoas em outros países sabem que o País J é uma potência mundial, e sua força é forte. O que o Reino Fênix pode fazer para combatê-los? A internet é a única maneira de fazer isso. Ao mesmo tempo, na sala de conferências da mesa redonda do Phoenix Palace, a alta gerência do País J acabou de ligar. Se isso não for interrompido a tempo, a cooperação petrolífera conosco será interrompida. Acabamos de vivenciar um evento tão grande, como podemos lutar com o País J? Vamos dar um passo para trás. Os bastardos do País J estão sempre falando sobre petróleo. Se o país me puder cooperar conosco, não precisamos estar sujeitos ao País J. São necessárias forças armadas suficientes para obter o reconhecimento do Country Me. Como podemos deixá-los nos reconhecer em nossa situação atual? O clima nacional está tão alto agora que se intervirmos, será difícil lidar com isso. Este incidente é muito grande e o mundo inteiro está assistindo a piada. Não há outra escolha. Os anciãos suspiraram e suspiraram, todos defendendo a escolha de um acordo. Majestade, o que você acha? Os anciãos olharam para Grace e perguntaram. Por que Zack ainda não veio?
Não o notificamos sobre a reunião de hoje? Grace não respondeu diretamente, mas perguntou quando seus olhos caíram sobre um dos assentos vagos na mesa redonda. Ele disse que havia algo muito importante hoje e que ele não estava no parlamento. Um dos anciãos disse: "Este Zack." Grace mordeu o lábio e murmurou com raiva: "Amanhã será sua reunião de discurso. Diga a ele que ele deve apaziguar as emoções do povo e enfatizar a importância da paz. Ele é o Homem de Ferro e um herói do nosso reino. Sua reputação deve ser capaz de aliviar o humor das pessoas." Disse Grace: "Vossa Majestade, sua escolha é." Todos os anciãos olharam para Grace. A decisão final sobre os principais assuntos da agência precisa ser finalizada pelo rei. Grace bateu levemente na mesa com sua mão de jade, franzindo a testa pensativa. Depois de um momento, ela soltou um suspiro baixo e inaudível. "Agora não é hora de guerra, temos que chegar a um acordo." Capítulo 71. A transação de 8 bilhões de dólares. Justo quando o reino da Fênix e o país J estavam ficando loucos por causa da guerra da internet, Grace suspirou impotente e tomou a decisão de buscar a paz. No Oriente Médio, Balsam, a guerra estava acontecendo, e mesmo à noite, os tiros ainda estavam acontecendo. Balsam, a capital geral. Na sala, o chefe de Balsam olhava para o mapa estratégico sobre a mesa com uma expressão séria e franzindo profundamente a testa. 5 horas atrás, a Al-Qaeda capturou outra cidade, e o exército regular de Balsam estava recuando firmemente, e eles estavam prestes a recuar para a capital. A Al-Qaeda de hoje ocupou a maior parte da área de Balsam. Eles temem que em alguns meses Balsam esteja completamente ocupado. Aqueles bastardos do país J. O presidente jogou a caneta no mapa com raiva, seu rosto cheio de raiva. Como a Al-Qaeda poderia crescer a tal ponto se o país J não lhe fornecesse um fluxo constante de armas e fundos? Para lutar contra a Al-Qaeda, ele também queria tentar pedir apoio e fundos para armas a outros países. No entanto, ninguém estava disposto a desperdiçar armas e fundos para um país que estava fadado a ser derrotado. "Presidente Saruk, você parece um pouco angustiado." Nesse momento, uma voz soou na sala. O presidente Saruk ficou surpreso, rapidamente sacou a pistola da cintura e gritou bruscamente em árabe: "Quem? Saia!" "Presidente Saruk, não entre em pânico, estou aqui." De repente, deveria haver um lugar vazio na frente do presidente Saruk. De repente, um contorno alto e vago apareceu. Conforme o contorno alto se tornava mais claro, ele conseguia ver o que o visitante era. Um homem de ferro. O formato angular, preto azulado frio e cinza prateado, assim como o MK-15 Snack. "Você é o Homem de Ferro do Reino Fênix?" O presidente Saruk aparentemente também sabia sobre o evento de usurpação e traição do reino. "Por que você está aqui? Qual é o seu propósito?" Nesse momento, os 2 soldados que ouviram o movimento na porta também entraram correndo com armas e apontaram suas armas diretamente para Zack. "Deixe seus homens largarem essas armas velhas. Temo que meu sistema de defesa automático possa matar os 2 acidentalmente." Zack disse: "Não duvide das minhas intenções, se eu quiser te matar, você não poderá impedir." Zack falou em árabe padrão traduzido por Jarvis. Quando o presidente Saruk ouviu isso, hesitação apareceu em seus olhos. "Você sai." O presidente Saruk guardou sua pistola e os 2 soldados saíram da sala. "Presidente Saruk, seu governo está quase no fim." Zack disse sem rodeios. "Obrigado por me dizer isso." O presidente Saruk disse com um rosto inexpressivo. "Então vamos fazer um acordo." Zack sorriu levemente. "Uma única ordem pode trazer seu país de volta à vida. Qual é o problema?" Havia um toque de suspeita nos olhos do presidente Saruk. "Você viu o vídeo da minha Legião de Ferro lutando? Como é? É maravilhoso." Zack disse. "É realmente uma arma muito boa." O presidente Saruk olhou para Zack. "Mas é difícil dizer o que acontece quando você encontra mísseis antiaéreos ou tanques. Você não precisa se preocupar com isso." Zack disse: "Você só precisa me pagar 10 bilhões de dólares, e eu vou ajudar você a matar a Al-Qaeda. Esse negócio vale muito a pena." "Você está brincando comigo? Por que preciso acreditar que você pode derrotar esses militantes malucos? Só confiando nos seus homens de ferro? Basta alguns tiros para que um tanque da Al-Qaeda mande você para o inferno com seus homens de ferro." O presidente Saruk disse solenemente. "Presidente Saruk, você acha que eu preciso vir do reino da Fênix para brincar com você? A Al-Qaeda capturou uma área em Balsam há 5 horas, e seu governo está quase no fim. Em outras palavras, você não está longe da morte, presidente Saruk." Zack sussurrou. "Você não há outra escolha." Quando o presidente Saruk ouviu isso, suas palavras ficaram sufocadas. "Quando a Al-Qaeda tomar outra área, sua capital estará em perigo. Talvez eles nem parem e ataquem a capital diretamente. Naquela época, você não será mais o presidente, mas um prisioneiro ou um cadáver. O país de Balsam pode ter que ser renomeado para país da Al-Qaeda." Zack continuou: "O presidente Saruk, o único que pode ajudá-lo sou eu. E o único que pode mudar tudo isso sou eu. Não só posso ajudá-lo a eliminar a Al-Qaeda, mas também posso retomar todo o seu território perdido. E tudo isso, por apenas 10 bilhões de dólares. Comparado com o seu país, 10 bilhões de dólares, pense no que é mais importante." O presidente Saruk ficou em silêncio. "Meu tempo é muito limitado. Se você não concorda, então tenho que ir embora." Zack disse, virou-se e os propulsores sob seus pés lançaram luz branca. "Preciso de mais tempo." O presidente Saruk gritou. "Sim ou não?" Zack virou a cabeça. O presidente Saruk hesitou por um momento.
Não pode ser mais barato? No final, Zack e o presidente Saruk negociaram um acordo de 8 bilhões de dólares. O presidente Saruk pagou a Zack 1 bilhão de dólares como depósito. Ao ver Zack desaparecendo, o ministro das Finanças se preocupou. Sem nenhum contrato ou garantia, ele recebe tão facilmente 1 bilhão de dólares. E se ele for um mentiroso? Temos outra escolha se não confiar nele? O presidente Saruk disse desamparadamente: minha única preocupação agora é se seus homens de lata podem resistir aos projéteis da Al-Qaeda. Se ele não for um oponente, então só podemos nos render obedientemente. No dia seguinte, no Phoenix Baguio Conference Center, inúmeros repórteres da mídia se reuniram aqui, e a câmera também transmitiu ao vivo na TV. O discurso de hoje é uma declaração feita pelo Reino Fênix em resposta aos eventos recentes, então muitas pessoas estão na frente do computador e da TV no momento, assistindo ao que o reino fará. Seja forte ou implore por paz. E devido à particularidade desta transmissão, muitos internautas do País J também a assistiram ao vivo pela web. Os nacionais do País J estão muito confiantes. Se o reino decidir ser forte, eles não terão medo de revidar. Se o reino for covarde, nem é preciso dizer que eles começarão a zombar imediatamente. Depende do que o reino escolher. Capítulo 72. Conferência de transmissão ao vivo. Ouvi dizer que o porta-voz do Reino Fênix é o Homem de Ferro dessa vez? Haha, deixe o Homem de Ferro se apresentar. Phoenix Kingdom é só um monte de lixo. Eles só ousam ser durões conosco na internet. Assim que o discurso sair, eu vou imediatamente rir deles. O país deveria usurpar o trono novamente, derrubar o rei do reino da Fênix, uni-los ao nosso país e tornar o povo da Fênix cidadãos de terceira classe. Os nacionais do Country J pareciam relaxados neste momento sem qualquer fardo. Essa é a autoconfiança de ser cidadão de um país forte. Não importa o que o reino diga, não importa o quão incrível ele seja, ele ainda é um reino fraco, afinal. O que um país fraco pode fazer diante de um país forte além de buscar a paz? É possível começar uma guerra com a própria força? Se o reino pedir paz, destruirei meu computador agora. Todos os dias, tenho que suportar os idiotas do País J. Não aguento mais. Não é só começar uma guerra? Sou o primeiro a ir para o campo de batalha e matar aqueles gangster. O País J está cagando na cabeça do Reino Fênix desse jeito. Se o reino ainda decidir perdurar, eu o deixarei imediatamente. Em contraste, os cidadãos do Reino da Fênix não cederam muito. Geralmente, alguns conflitos e disputas menores podem ser tolerados por um tempo. No máximo, eles vão reclamar e desprezá-los online. Mas desta vez, o País J não apenas revelou sua intenção de usurpar o trono e tomar o reino, mas também deixou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores dizer palavras tão arrogantes. Por que Zack ainda não chegou? Nos bastidores, Grace e todos os anciãos e ministros se reuniram aqui para assistir ao discurso através da transmissão ao vivo. No entanto, faltavam menos de 10 minutos para a reunião do discurso, e Zack, o orador, não estava lá. O telefone está tocando, mas ele não atende. Um ancião parecia feio. De repente houve uma comoção entre os anciãos e ministros. Esse Zack, ele quer escapar? Grace franziu a testa. Se fosse a antiga Grace, ela definitivamente acreditaria nessa ideia. Mas desde o incidente da usurpação do trono, Grace mudou completamente sua visão de Zack. Qualquer um pode escapar, mas Zack é absolutamente impossível. Então o que ele quer fazer? Grace bateu no braço da cadeira com seus dedos verdes e mergulhou em pensamentos profundos. O que Zack está fazendo? Ontem, ele prometeu claramente que chegaria à cena na hora certa. Por que ele ainda está desaparecido? O que posso fazer se ele não aparecer? Restam menos de 10 minutos. Quem de vocês pode se preparar rapidamente para falar? Se houver um acidente nesta coletiva de imprensa, o reino será desonrado. Eu não me preparei antes. Por que você não vai? Estou um pouco doente. Por que você não vai? Sabe, estou ficando velho e não suporto esse tipo de cena. Deixe os mais novos irem. Um grupo de pessoas empurrou 3 e 4, e ninguém estava disposto a subir. Afinal, é uma tarefa árdua. Se Zack estivesse bem em dizer que era o Homem de Ferro para salvar o reino da Fênix, as pessoas não o culpariam tanto. Mas eles são diferentes. Assim que as palavras de paz fossem ditas, eles seriam criticados imediatamente. No final, não havia outro jeito. Um dos ministros, que era relativamente jovem, com boa eloquência e boa reputação, foi eleito. O ministro suspirou desamparado, deu um passo à frente para abrir a porta e se preparou para subir ao palco. Obrigado por esperar. Alguém exclamou. Todos olharam para o monitor com olhos surpresos e viram que na imagem, uma grande tela como fundo do pódio se iluminou inexplicavelmente. O que aconteceu? Por que acendeu de repente? Quem ligou a tela grande? Desligue-a agora. Quando as pessoas do lado de fora viram que a tela grande ligou de repente, todas se sentiram estranhas e se prepararam para desligá-la. Oi, pessoal. De repente, uma voz veio da tela grande. Zack? É a voz do Zack. É o Zack. Por que ele está falando na tela grande? Os anciãos e ministros se entreolharam consternados, e as pessoas que planejaram a coletiva de imprensa também ficaram um pouco confusas. Os repórteres do lado de fora ficaram ainda mais confusos. Logo, uma imagem apareceu na tela grande, e o rosto inteiro de Zack apareceu na frente de todos. Mas seu rosto era muito estranho. Parecia que ele estava usando algum tipo de roupa, estava completamente preto e havia almofadas macias ao lado dele.
Obviamente aqueles que não assistiram o Homem de Ferro naturalmente não sabem do estado atual de Zack. Como porta-voz da coletiva de imprensa do Reino Fênix, é um prazer conhecê-lo aqui. Mas antes de falar formalmente quero lhe mostrar uma coisa. Vou mostrar um segmento mais tarde na forma de uma transmissão ao vivo, como devo dizer. É um incidente violento. De qualquer forma, basta olhar para isso. As palavras de Zack deixaram todos que assistiam à coletiva de imprensa perplexos. Obviamente é uma coletiva de imprensa para um evento importante. Ninguém estará lá para falar sobre isso. O que está acontecendo com a transmissão ao vivo? Eles têm que assistir ao vídeo assim que ele aparecer. Que tipo de truque Zack está fazendo? Quando a voz de Zack diminuiu, o vídeo mudou. O rosto de Zack desapareceu. Em vez disso, uma pilha de areia amarela e Lois apareceu. E havia algumas construções típicas de Lois da Arábia à distância. Aquilo é. Porque parece que é o Oriente Médio. Também pode ser a zona rural do país Y. Por que ele nos mostrou isso? Espera, parece que acho esse lugar tão familiar. Eu sei. Não é Coyacana. Depois que um dos repórteres viu, ele o reconheceu de relance. Coyacana é uma cidade em Balsam. Como Zack chegou lá? O que ele fez para transmitir ao vivo de Coyacana? Parece que a guerra está prestes a estourar por causa da Al-Qaeda, certo? Está ficando cada vez mais incompreensível. Assim que ouviram Coyacana, muitos repórteres imediatamente souberam que a transmissão ao vivo de Zack era de Balsam. Mas o que eles se perguntavam era, o que Zack está fazendo ali? E também ao vivo. Será que ele vai fazer uma transmissão ao vivo para mostrar o processo da guerra? Para mostrar que a guerra é muito difícil e causará enormes danos? Para persuadir as pessoas a não começarem a guerra? Como você pode ver, estamos em Coyacana, em Balsam. Agora mesmo, a Al-Qaeda capturou Coyacana com sucesso, e eles estão matando civis e causando estragos em todos os lugares. Então, a seguir, mostrarei a vocês todo o processo de eliminação da Al-Qaeda. Capítulo 73. A Legião de Ferro. Destruir a Al-Qaeda? Assim que Zack disse isso, todos os repórteres da mídia ficaram atordoados por um momento, e então todos pegaram as câmeras penduradas no pescoço e correram rapidamente, e a tela grande era uma cena maluca. Os repórteres da mídia naquele momento, com seu olhar inicialmente confuso, transformaram-se em excitação. Eles sentiram o cheiro do grande relatório. Não, era um relatório super grande. Zack quer destruir a Al-Qaeda? Ele é louco. Por que ele quer destruir a Al-Qaeda? O que diabos esse cara está fazendo? Os anciãos e ministros ao fundo ficaram todos atonitos quando ouviram isso. Deixaram-no dar uma conferência de imprensa, e ele foi a Coyacana para transmitir ao vivo a destruição da Al-Qaeda. Esse sujeito é muito implacável. Destrua a Al-Qaeda. Porque esse Zack sempre gosta de jogar cartas por senso comum. Grace franziu os lábios e franziu a testa. Não é que ela não esperasse que Zack inventasse novos truques. Desde quando ele foi designado como porta-voz, ela sabia que ele não seria obediente. Mas ela nunca pensou que Zack não apenas daria uma entrevista coletiva no Oriente Médio e diria coisas como destruir a Al-Qaeda na frente de tantas pessoas. Talvez muitas pessoas não saibam o que é essa Al-Qaeda. Na verdade, para ser franco, é uma organização armada apoiada pelo país J. Eles gastaram muito dinheiro com eles e usaram para comprar armas, só para deixá-los derrubar Balsam e obter mais recursos. Como vocês podem entender, essa Al-Qaeda é equivalente a um projeto investido pelo país J, e agora estou acabando com esse projeto. Quando eu acabar com esse projeto, as perdas sofridas pelo país J deverão ser de centenas de bilhões de dólares. Assim que as palavras de Zack saíram, todos que ouviram as palavras de Zack através da transmissão de repente mostraram um olhar atordoado. Afinal, nem todo mundo sabe o que é a Al-Qaeda, e nem todo mundo se importa com o que está acontecendo no Oriente Médio. Mas agora eles sabem. A Al-Qaeda é do país J. Destruir a Al-Qaeda equivale a provocar o país J e causar perdas a ele. Dito isso, os olhos de muitas pessoas de repente brilham. Ele quer destruir a organização armada apoiada pelo nosso país? O Homem de Ferro é incrível? Quem ele pensa que é? Como ele ousa nos provocar? Ele só tem uma armadura de aço quebrado, mas ainda quer lidar com as forças do nosso país J. Sonhe. Um tiro perfurará sua armadura de aço. Que Homem de Ferro, ele é só um monte de sucata. Os cidadãos do país J olharam com desprezo para isso. Embora saibam que a Legião de Ferro de Zack tem alguma força, eles estão inclinados a apoiar seu próprio país. Sem mencionar que seu país J tem uma forte força militar, e as forças que eles apoiam são naturalmente poderosas. Apenas confiar em mais de uma dúzia de pedaços de cobre quebrado ou armadura de ferro para destruí-los. Ele está brincando? Enquanto isso, o país J, o gabinete do primeiro-ministro. Senhor Tushiki, por favor, olhe para isto. Um homem de terno entrou apressado com um laptop. Ratiço, mesmo que você tenha um grande negócio, você deve bater na porta antes de entrar, certo? Tushiki Kaifu, primeiro-ministro do país J, disse levianamente. Desculpe, senhor Tushiki, mas esse assunto é realmente urgente. Ratiço abriu o caderno, colocou-o na frente de Tushiki e disse ansiosamente. Esta é uma coletiva de imprensa realizada pelo Reino Fênix agora mesmo para responder aos eventos recentes, seu porta-voz Zack, e agora não sei por que eles foram até Coyacana em Balsam e também disseram para destruir a organização Al-Qaeda. Destruir a Al-Qaeda? A Al-Qaeda é uma força armada no Oriente Médio que eles cultivaram cuidadosamente. Eles gastaram dezenas de bilhões de dólares em armas e fundos todos os anos.
Eles foram cultivados por 3 anos consecutivos, e em breve serão capazes de derrubar o regime de Baslon e controlá-lo completamente. Uma vez bem-sucedidos, significa que eles têm outro trunfo extremamente poderoso no Oriente Médio. Naquela época não apenas Balson, mas também vários países na Europa e o país poderão jogar e obter mais recursos do Oriente Médio. Mas agora algumas pessoas dizem que querem destruir a Al-Qaeda, o que faz Tushiki franzir o senho. Zek, esse é o Homem de Ferro que conseguiu impedir o motim do Reino Fênix? Tushiki perguntou. Sim. Sua força não deve ser subestimada, especialmente sua Legião de Ferro. Mais de uma dúzia de pessoas podem derrotar milhares de pessoas sem lutar. Hatiço disse apressadamente. É por isso que eles não têm armas. Tushiki disse com uma voz fria. É apenas um homem de ferro, achando que resolveu uma pequena disputa e fez uma pequena contribuição. E ele foi chamado de Homem de Ferro, chamado de super-herói. Ele só tem um ego inflado. Desta vez, fornecemos outro lote de novas armas para a Al-Qaeda, incluindo mísseis de defesa aérea individuais, mísseis antitanque, lançadores de foguetes RPG-7 e um grande número de tanques pesados. Caso contrário, como você acha que Balson foi derrotado? Só contando com sua dúzia ou mais de homens de ferro, HMPH. Ele vai morrer. O rosto de Tushiki estava cheio de desdém, e as palavras de Zek eram ainda mais desdenhosas. Muitas pessoas já devem saber o que quero dizer, certo? É isso mesmo. Foi meu discurso oficial agora mesmo. Em nome do Reino Fênix, responderei oficialmente à declaração de Kawamura Eiji do Condado J. Você é um idiota. Vá para casa e coma merda. Ao mesmo tempo, quero dizer ao mundo inteiro, especialmente ao país J, o Reino da Fênix no passado era de fato um reino comum. Não há força econômica suficiente nem força militar suficiente. Mas a partir de hoje, não mais. Enquanto ele falava, a tela disparou. Obviamente Zek estava voando para cima. Espere até que ele esteja alto o suficiente para ver a maior parte da cidade de Koyakana da câmera. Depois da guerra, muitos lugares em Koyakana foram bombardeados até virarem escombros com cinzas e chamas por toda parte. Mas os mais notáveis são, naturalmente, os militantes da Al-Qaeda em Koyakana. A seguir, mostrarei como destruir rapidamente uma força armada maligna. Vamos! Minha Legião de Ferro, é sua vez de aparecer. A voz de Zek diminuiu, e de repente, houve muitos sons de zumbido na tela. Todos estavam absortos, querendo ver cerca de uma dúzia de homens de ferro reaparecerem com grande poder. No entanto, bum bum bum, o densamente aglomerado Homem de Ferro passou rugindo por Zek e avançou em direção a Koyakana. Isso mesmo, não uma dúzia nem dezenas, mas centenas. A Legião de Ferro. Capítulo 74. Dinheiro não pode comprar felicidade. Uma tonelada de dinheiro pode. Vou ser um bom menino de agora em diante. Eu pensei que havia apenas uma dúzia de Iron Man? Como é que de repente há tantos? Meu Deus! De onde surgiram tantos homens de ferro? Quando todos olharam para a imagem cheia de várias figuras do Homem de Ferro e para a luz branca que convergia em uma bola, todos os cidadãos de Fênix não conseguiram evitar abrir a boca, arregalar os olhos e gritar em choque. Mais de uma dúzia de Iron Man, eles já sentem que são invencíveis e extremamente poderosos. No incidente de usurpação e traição, uma dúzia de Iron Man espancaram milhares de soldados de escolta até a morte. E finalmente descartaram suas armaduras e se ajoelharam. No entanto, de repente, agora existem centenas de homens de ferro. Quantas vezes o poder será aumentado e até que ponto a letalidade será aumentada? Só de pensar nisso faz as pessoas estremecerem. Usar uma força tão aterrorizante para destruir uma força armada é como atirar em mosquitos com canhões, e todos não conseguem deixar de sentir simpatia pela Al-Qaeda. Sem chance. Como é que existem tantos homens de ferro? Tantos homens de ferro. Ele fez isso com chaves de copiar e colar? Faz apenas alguns dias desde o derramamento de sangue no Reino Fênix. Como esse cara conseguiu tirar tantos homens de ferro de repente? Como isso é possível? Os nacionais do país J também ficaram surpresos neste momento. Um homem de ferro não importa, mais de uma dúzia de homens de ferro podem lutar, e centenas de homens de ferro jogam juntos. Como isso pode fazer as pessoas jogarem felizes? Não é de se espantar que Zek tenha falado tão alto na frente deles, dizendo que o Reino da Fênix era agora um país forte, e que destruiria a Al-Qaeda. Acontece que ele já tem um trunfo que pode provar tudo. Nani? O quê? Tushiki olhou para o grupo do Homem de Ferro que de repente saiu de cena, e o grupo preto e branco do Homem de Ferro, originalmente desdenhoso, mas sempre calmo e indiferente, mudou de repente. Seus olhos se arregalaram de repente, seu pescoço se esticou, sua cabeça mal podia esperar para grudar na tela, seus olhos estavam cheios de choque. Isso é ruim. O rosto de Ratiço ao lado dele ficou extremamente feio. Mais de uma dúzia de Iron Man é o suficiente para dar dor de cabeça às pessoas. Assim que essas centenas de Iron Man aparecem, apenas contando com as forças armadas da Al-Qaeda para detê-lo. Receio que a dificuldade não seja comum. Bum bum bum. Assim que centenas de homens de ferro apareceram, toda a cena instantaneamente se tornou extremamente magnífica. Especialmente quando centenas de Iron Man foram completamente apresentados na tela e começaram a lançar mísseis em miniatura, canhões de fragmentação, canhões de pulso de arco, mini-canhões, projéteis perfurantes de armadura em miniatura e mísseis pesados. O som de uma enorme explosão soou, as chamas altíssimas e o céu encheram o ar.
A fumaça e a poeira levantadas trouxeram um forte impacto visual para todos. O povo da Al-Qaeda nem sequer reagiu, e suas vidas foram completamente ceifadas sem hesitação. Jarvis, mire com cuidado, não machuque pessoas inocentes. Queremos ser uma empresa de propaganda boca a boca. Zack sorriu. Sim, senhor. Que batalha fantástica. Zack mostrou um sorriso satisfeito enquanto observava os trajes de batalha de aço espalhados pelo céu sendo varridos freneticamente e o massacre unilateral. Nos 7 dias de todo tipo de comoção, todo tipo de tumulto e todo tipo de tormento. Zack não prestou atenção em nada e freneticamente copiou e fabricou novos trajes de batalha de aço em casa. Não, em apenas 7 dias, o número de trajes de aço que ele possuía originalmente aumentou de 19 para 619, mais 600 trajes de aço. Originalmente ele não pretendia fazer tantos de uma vez. Afinal, não importa quão baixo seja o custo, o mínimo definido é 1,5 bilhão. Depois de 600 conjuntos, isso dá um total de 900 bilhões. Mesmo para as empresas mais ricas do mundo, seria muito prejudicial gastar 900 bilhões de uma só vez. Mas Zack é diferente. Hoje, embora as vendas do Baymax estejam diminuindo lentamente e gradualmente mostrando uma tendência de saturação, a capacidade de ganhar dinheiro ainda é boa. Há centenas de bilhões de lucros líquidos todos os dias. Além do mais, esse assunto está relacionado à reputação do reino e à honra e desgraça do povo. Depois de ganhar tanto dinheiro, não é do caráter de Zack que ele apenas o mantenha no banco e não faça nada. Se você quiser fazer isso, faça uma onda grande. Não são apenas 900 bilhões. De qualquer forma, Zack não tem nada agora, ele só tem dinheiro. O que há para dizer? Dinheiro é difícil de comprar, estou feliz. Ao mesmo tempo, no fundo da coletiva de imprensa, todos os anciãos e ministros que viram a imagem pelo monitor também respiraram fundo. Suspiro. Isso, quantos homens de ferro existem? Muito brutal, muito louco. Agora eu sei por que Zack desapareceu por tantos dias, e ele nem sequer veio participar do Conselho dos Anciãos. Acontece que ele estava fazendo muito barulho. Olhe para os militantes da Al-Qaeda, eles são simplesmente impotentes para revidar. Salvador, grande Salvador. Zack é realmente o grande salvador do meu reino Fênix. Ha ha ha. Depois que os anciãos e ministros ficaram chocados, o orgulho encheu seus rostos, e até os anciãos riram alto. Na verdade, houve muitos que foram oprimidos pelo país J e escolheram suportá-lo. Pessoas comuns apenas leem os relatórios e se sentem ofendidas e ressentidas. Entretanto, esses anciãos e ministros que realmente vivenciaram isso estão ainda mais magoados e irados em seus corações. Mas hoje tudo desapareceu, o exército do Homem de Ferro de Zack apareceu, sem contar que eles puderam lutar contra o país J. Mas pelo menos não ousou mais provocá-los à vontade, dizendo que eram um reino comum. Principalmente quando assistiram a Legião de Ferro de Zack massacrando freneticamente os militantes da Al-Qaeda, isso os fez se sentir muito bem. Esse Zack sempre gosta de fazer coisas inesperadas. Grace viu a imagem da Legião de Ferro se aglomerando, e quando ela ouviu as palavras e risadas dos anciãos e ministros, o brilho em seus lindos olhos explodiu, e as sobrancelhas originalmente ligeiramente franzidas de repente se esticaram, e os cantos da boca franzida não puderam deixar de se levantar. Um golpe de arco. Se alguém visse o sorriso de Grace neste momento, eles definitivamente pensariam que estavam alucinando. Capítulo 75. Algumas pessoas choram, algumas pessoas riem. Violinista número 3, não voe com os tanques tão longe, esses tanques são coisas valiosas, ainda estou esperando para recuperar o custo. Blue Steel 2, mire no ponto e tente explodir suas cabeças diretamente. Não destrua o prédio. Python número 10, por favor, vá com calma para mim, sua precisão não é muito boa, uma dúzia de mísseis Sidewinder vão te explodir minhas armas, meu equipamento. Eles são todos ouro e prata de verdade. Tiger 4 fez um ótimo trabalho. Earthbreaker 9 foi baleado, vai e ajude-o. Boate número 6, vai e pegue os líderes que estão tentando escapar, sim, eu os quero vivos. Filho pródigo número 8, você não pode parar de ser pródigo? Apresse-se, livre-se desses homens armados e traga todas as armas em suas mãos. Ups. Igor 12, tudo bem você bater nas pessoas, mas não bata nos carros mísseis delas. Isso é tudo dinheiro. É dinheiro. Zack estava no céu acima de Coyacana neste momento. Como comandante de campo durante a transmissão ao vivo, ele comandou todos os Iron Man com comandos de voz durante todo o processo. Como Stark tem tantas tecnologias de trajes de aço em Homem de Ferro 3, Zack pode produzir apenas mais de 40 tipos. Para completar o número, é claro, mais de uma dúzia de cada tipo foram copiados. Para melhor distingui-los, Zack adicionou um número a cada Homem de Ferro. Por exemplo, número 8 Filho Pródigo, número 10 Python, número 6 Boate. Dessa forma, o reconhecimento de voz de Zack é naturalmente muito mais conveniente. Luz branca, fogo crescente, mísseis cruzando o céu, explosões. As cenas de guerra mais reais são apresentadas a todos por meio da transmissão ao vivo, e a aparência e a sensação inigualáveis são chocantes só de olhar. Sem mencionar que todos os tipos de Homem de Ferro lá dentro demonstraram grande poder e derrotaram os elementos armados da Al-Qaeda, sem nem mesmo fazer o menor esforço para revidar. Tushiki tem orgulho dos tanques, mísseis e outras armas poderosas que a Al-Qaeda financiou, e sistemas técnicos mais poderosos.
como sistemas de evasão de indução automática, sistemas de resposta de defesa automática e sistemas de detecção de incêndio, estão instalados neles. Na frente do Homem de Ferro não funciona de jeito nenhum. O seu míssil é mais rápido ou o jato do traje de aço é mais rápido. Mesmo que você tenha sorte o suficiente para acertar um tiro, ele cai no chão e destrói um poço. Mas imediatamente voa para fora do poço e lhe dá um míssil pesado diretamente. É emocionante ou surpreendente? Em apenas 10 minutos, os militantes da Al-Qaeda que vieram atacar Koyakana foram eliminados por 7 ou 8. Sob o monitoramento dos rastreadores, eles não conseguiram escapar de jeito nenhum, e todos morreram no local. Claro, isso é bem lento. Se Zek não tivesse enfatizado repetidamente que o Homem de Ferro deveria tomar cuidado para não ferir civis, a batalha poderia ter sido resolvida mais rápido. O Homem de Ferro é poderoso. É tão legal. É tão emocionante ver as batalhas do Homem de Ferro. É 100 vezes mais emocionante do que um blockbuster de ficção científica. Estou tão animado que meu sangue está bombeando. Uau, isso é tão legal. Esses militantes da Al-Qaeda são tão bons. Eles tiveram que trazer civis para enterrá-los antes que morressem, mas eles foram jogados no céu por um Homem de Ferro e explodiram, hahaha. Phoenix Kingdom é incrível. Zek é incrível. Iron Man é incrível. Os cidadãos de Phoenix nunca sentiram que assistir a uma coletiva de imprensa poderia ser tão emocionante. Naquelas coletivas de imprensa no passado, os porta-vozes estavam memorizando os manuscritos, falando sobre isso. E o que eles diziam não estavam dispostos a persuadir e suportar palavras, o que fazia as pessoas se sentirem incomodadas e as deixavam com raiva. Mas agora Zek fala com ações, revida com a realidade e usa armas poderosas para calar todo mundo. Não importa se você é um país forte ou grande, qual é o seu brilhantismo econômico e militar. Venha e borrife primeiro. Então, diante de você, o trunfo que você cultivou será destruído diretamente. Pode-se dizer que Zek é o porta-voz mais corajoso, durão e arrogante que o povo do Reino Fênix já viu. É justamente por estar ficando cada vez mais emocionante que essa transmissão tem atraído cada vez mais pessoas para assistir. Originalmente, esse tipo de coletiva de imprensa basicamente não falava sobre os índices de audiência, porque não havia índices de audiência. Geralmente no máximo 0,1%, e ninguém assistia porque sabiam que se não assistissem, estariam buscando a paz novamente. No entanto, à medida que o desenvolvimento se tornava cada vez mais emocionante, especialmente após o aparecimento de centenas de batalhas do Homem de Ferro, esses dados aumentaram de forma constante, subindo diretamente para 3%, o que deixou todos na emissora de TV perplexos. Essas classificações já são comparáveis às daqueles programas de variedades fenomenais. Os fãs de Fênix ficaram animados e ligaram a TV para assistir, torcendo pelo Homem de Ferro. No entanto, os nacionais do Country J não ficaram animados, e seus rostos ficaram muito feios. Alguns escolheram diretamente desligar silenciosamente a TV e o computador, e não quiseram mais assistir. Este Homem de Ferro é muito poderoso. Essa Al-Qaeda é realmente uma força armada cultivada por nosso país? Ela é tão vulnerável, sua tecnologia é realmente inútil. Ele teve dificuldade em abater um Homem de Ferro, e como resultado, ele foi apenas arranhado um pouco, e ele foi morto em 2 golpes. Esses homens armados são realmente fracos. Não assista, não assista. É muito ruim. O povo do país J estava cheio de ressentimento. Obviamente eles planejaram usar esse discurso como retórica para fazer uma boa risada daqueles caras do Reino Fênix. Quem imaginaria que o porta-voz repreenderia diretamente Kawamura Eiji, e até mesmo tiraria centenas de Iron Man para lutar diretamente? Em apenas alguns minutos, a Al-Qaeda foi derrotada tão violentamente. Pode-se até dizer que é completamente um adulto derrotando uma criança, e não há como revidar. Que balas perfurantes mísseis atingem o Homem de Ferro e arranham apenas uma camada da armadura. Os tanques pesados, geralmente majestosos, eram facilmente virados ou jogados fora como pedaços de papel, transformando-se em uma pilha de sucata. Quanto às chamadas armas de fogo incríveis, elas não podem fazer nada além de soltar uma pequena faísca. No final, eles têm que ficar tão aflitos que têm que morrer com os plebeus. É realmente inútil. Homem de Ferro. Maldito bastardo. Tushiki jogou o caderno no chão com raiva e ficou furioso. Capítulo 76. Faça fortuna na guerra. Durante 3 anos, dezenas de bilhões de armas e fundos foram injetados todos os anos, apenas para poder apoiar esta organização Al-Qaeda, tornar-se o fantoche do seu país J e ajudá-lo a saquear recursos no Oriente Médio. No entanto, quando viu que poderia derrotar completamente o exército de Balsam, tomar a capital de Balsam e controlar todo o governo, Zek realmente exterminou toda a organização Al-Qaeda em uma onda. Idiota! Idiota! Tushiki ficou furioso. Senhor Tushiki, acalme-se. Por favor, fique calmo. Hatisso tentou persuadi-lo a pará-lo, mas como Tushiki poderia se acalmar? A destruição da Al-Qaeda não só prejudicará a reputação do governo do país J, mas também causará perdas de centenas de bilhões de dólares. E todos os 3 anos de trabalho duro foram em vão. Além disso, Tushiki já estava sob pressão das facções OX no gabinete do país J. Assim que isso acontecesse, as facções OX imediatamente aproveitariam a oportunidade e dariam aprovação especial em grande número. Isso teve um impacto muito grande em sua posição de primeiro-ministro. Tudo isso graças ao Zek.
Pensando nisso, os dentes de Tushiki coçam de ódio. Zack não parou por aí depois de eliminar completamente os militantes da Al-Qaeda em Koyakana. Vá para o leste e use a velocidade mais rápida para tomar todas as 8 áreas ocupadas pela Al-Qaeda. A ordem de Zack foi emitida, e mais de 600 conjuntos de trajes de batalha de aço imediatamente se transformaram em uma torrente de aço voadora no céu, movendo-se em direção ao leste. Balsam era originalmente um pequeno país no Oriente Médio, e não tinha mais do que uma dúzia de regiões no total. A velocidade do traje de batalha de aço era rápida o suficiente. Não levou nem 20 minutos para chegar facilmente à organização Al-Qaeda na segunda região. Eles parecem ter recebido notícias da área anterior e assim que a Legião de Ferro entrou no campo de tiro, foi imediatamente submetida a violentos disparos de artilharia. É uma pena que esses chamados bombardeios não sejam dignos de menção diante dos trajes de batalha de aço. A batalha inteira não durou nem 10 minutos, e todos os militantes da Al-Qaeda foram exterminados. Próximo. Região após região foi expurgada e massacrada, sangrando por todo lado. Zack seguiu atrás deles, observando toda a visão da câmera. Mais de 600 conjuntos de trajes de batalha de aço eram como gafanhotos cruzando a fronteira, desencadeando uma matança implacável contra esses elementos armados. Quando 3 horas inteiras tiverem passado, Zack estava no covil da Al-Qaeda, cercado por militantes aterrorizados que levantaram os braços e se renderam. Ao redor deles estão os trajes de batalha de aço. Sinto muito, mas não aceito a rendição. Zack sorriu levemente e em meio aos gritos assustados dos elementos armados, ele se ergueu no ar de forma arrojada e se virou. O som de tiros de repente irrompeu atrás dele. A partir desse momento, toda a Al-Qaeda foi extirpada e desapareceu completamente deste mundo. Mestre-chefe. Na capital Balsam, um alto oficial militar correu para o escritório do chefe. Que tal? O presidente Saruk e vários generais esperavam ansiosamente a divulgação dos resultados. Quando viram o oficial sênior correndo, eles perguntaram rapidamente. Os rostos de todos estavam cheios de nervosismo e seus olhos estavam fixos no oficial sênior. Eliminado. Completamente erradicado. O oficial sênior disse animadamente com a voz tremendo inconscientemente, não apenas Koyakana, mas também outras áreas ocupadas, enquanto forem membros da Al-Qaeda. Todas foram exterminadas. Isso é bom. Finalmente podemos nos sentir à vontade. Este homem de ferro é realmente incrível. Depois de lutar por 3 anos, ele conseguiu resolver o problema completamente em 3 horas. É incrível. Os generais também demonstraram alegria em seus rostos neste momento, e a grande pedra pendurada em seus corações caiu completamente no chão. O presidente Saruk deu um suspiro de alívio, e seu rosto inicialmente tenso de repente relaxou bastante. Agora não é hora de ficar feliz, apresse-se para enviar alguém para assumir todas as áreas e restabelecer rapidamente o estado do governo. Envie tropas para proteger, verifique todas as bases e certifique-se de não deixar nenhum militante da Al-Qaeda ir, e o presidente Saruk ordenou. O mais importante é transferir os 7 bilhões de dólares restantes para a conta do Sr. Zack. Sim, sempre pague primeiro. Cerca de meia hora depois. Sem qualquer impedimento, Zack voou para a capital de Balsam e chegou à capital geral. Sr. Zack. O presidente Saruk imediatamente o cumprimentou com um sorriso. Presidente Saruk, o dinheiro foi recebido e a cooperação é muito agradável. Zack sorriu e disse, além disso, quero falar com você sobre outro negócio. Que negócio? Durante a guerra, tentei o meu melhor para salvar muitos equipamentos e armas deixados pela Al-Qaeda, e juntei-os para estimar seu valor. O total é 57,9 bilhões de dólares. 57,9 bilhões de dólares em armas parece muito, mas na verdade não é muita coisa. O custo de um único tanque pesado sozinho custará milhões de dólares. Se o número for um pouco maior, serão 100 milhões imediatamente. Sem mencionar mísseis, lançadores de foguetes RPG, um grande número de armas de fogo e balas que custam $1 por tiro. Tudo combinado. 57,9 bilhões de dólares não é muita coisa. Como você pode ser considerado um cliente regular? Vou lhe dar um desconto de 57 bilhões de dólares. Zack sorriu. Como participante direto da guerra, todos os despojos de guerra deveriam pertencer a ele pessoalmente. No entanto, Zack definitivamente não poderia levar todo o saque de uma só vez, e seria perda de tempo trazer esses cobre e ferro quebrados de volta. Era inútil para Zack, então seria melhor empacotá-los e vendê-los diretamente ao empregador para obter outro lucro. Dessa forma, a Legião de Ferro não só consegue uma taxa de emprego decente, mas também uma taxa de venda de armas e equipamentos. Sr. Zack, estamos muito felizes em comprar essas armas, mas você também conhece nossa atual situação financeira. Receio que não poderemos pagar tanto dinheiro por um tempo. Sinto muito mesmo. O presidente Saruk disse envergonhado. Claro que ele quer essas armas e equipamentos. Essas são armas avançadas fornecidas pelo país J, e essas coisas os derrotam muito. Mas a economia realmente não permite. Sem mencionar 57 bilhões de dólares, agora eles não conseguem nem sacar $1 bilhão de suas contas. Não se preocupe, você pode pagar em parcelas como antes. Zack disse, é claro que se seu país quiser encontrar algum outro motivo para se recusar a pagar, então terei que voltar relutantemente.
Capítulo 77. Nova tecnologia soro do super soldado. Suas palavras são tão claras, como o presidente Saruk não sabia o que Zek queria dizer. Não se preocupe, Sr. Zek, nós lhe pagaremos em dia. Nunca perderemos um centavo. O presidente Saruk disse rapidamente. Em 3 horas ele pode resolver a Al-Qaeda que eles não conseguiram resolver por 3 anos. Se Zek vier encontrá-los, temo que ele possa acabar conosco completamente em 10 minutos. Ok. Então vou esperar os fundos do presidente Saruk chegarem. Se precisar de outra cooperação na próxima vez, venha ao Reino Fênix para me encontrar. Eu lhe darei um bom preço para clientes antigos. Depois de terminar de falar, os pés de Zek expeliram luz branca, e sua figura se ergueu no ar, desaparecendo no céu diante dos olhos ligeiramente assustados de todos. A Al-Qaeda foi exterminada. A coletiva de imprensa de Zek desta vez foi um sucesso total. Ele não apenas lutou contra o país J com palavras, mas também causou uma enorme perda econômica para eles com ações. O aumento temporário de 8 bilhões de dólares. Mais os 9,1 bilhões de dólares apreendidos da conta do líder da Al-Qaeda e os 57 bilhões de dólares em armas e equipamentos vendidos, fizeram com que esse trabalho rendesse 74,1 bilhões de dólares de uma só vez. Convertido para moedas Fênix, isso dá 493 bilhões. É tão fácil ganhar dinheiro com esse trabalho? Zek, no entanto, fez muitas coisas que não só causaram sérios danos ao país J, mas também deram ao Reino Fênix um suspiro de alívio. Ele mostrou com sucesso a Legião de Ferro ao mundo, e também recebeu uma grande quantidade de renda. Imediatamente seu coração fica muito feliz. Jin, parabéns por completar com sucesso a 3ª missão. Você teve a chance de desbloquear uma nova tecnologia de filme. Zek, que estava se divertindo, ouviu o doce lembrete do sistema em sua mente. Finalmente chegou. Os olhos de Zek brilharam de repente com surpresa. Desta vez, ele veio ao Oriente Médio para destruir a Al-Qaeda e completar a tarefa que lhe foi dada pelo sistema. Obter uma nova tecnologia é muito mais caro do que 493 bilhões. Desbloqueando nova tecnologia de filme, aguarde. Depois dos micro-robos, Baymax e trajes de batalha de aço do Homem de Ferro 3, qual será a 4ª tecnologia? Zek estava cheio de expectativas. Jin, desbloqueado com sucesso. Parabéns, você obteve a biotecnologia em Capitão América, o primeiro Vingador, soro do super soldado. Quando a voz do sistema caiu, um novo conhecimento obscuro entrou na cabeça de Zek. A tecnologia desta vez é obviamente diferente de todas as tecnologias anteriores e chegou ao campo da biologia. Portanto, Zek precisa receber não apenas as informações do soro do super soldado, mas também o rico e profundo conhecimento básico da biologia. Depois de receber todo o conhecimento, Zek abriu os olhos. Então é assim que acontece. É assim que o soro do super soldado é feito. A última tecnologia me transformou no Homem de Ferro. Desta vez posso me tornar o Capitão América. Quando o Capitão América veste o traje do Homem de Ferro. Essa imagem me faz pensar que vai ser incrível. Os olhos de Zek brilharam. Claro, o Capitão América é um dos super-heróis mais típicos da Marvel conhecidos por todos. Em termos de força, o Capitão América não é forte na Marvel, onde há muitos monstros como cães e deuses por toda parte, mas na realidade, ele é uma existência semelhante ao Superman. Junto com o traje de batalha de aço quase invencível, a combinação dos dois é incrível. Mas se eu quiser fazer isso, vou precisar de muitos materiais. E no processo de fabricação, todos os tipos de instrumentos de grande escala são usados. Parece que o plano de construção do edifício Zetek precisa avançar. Através do conhecimento em sua mente, Zek aprendeu a fórmula combinada do soro do supersoldado. Mas se ele quiser depurar essas fórmulas, não é tão simples quanto apenas pegar algumas garrafas de poções e neutralizá-las. Várias delas precisam ser comprimidas por instrumentos de larga escala, e ele quer alterá-las todas de uma vez. Como Capitão América, um soco pode atingir várias toneladas de poder, e ele terá muita energia. Todos os tipos de coisas somadas não só são caras, mas também ocupam muito espaço. Claro, se fosse desenvolvido apenas uma vez e uma garrafa fosse desenvolvida para Zek tomar sozinho, não seria tão problemático. Mas como Zek pôde abrir mão de uma oportunidade tão boa de ganhar dinheiro? Soro de super soldado, pode ser um bom produto. Os olhos de Zek brilharam. O que Zek obteve foi a fórmula e o conhecimento mais perfeitos do soro do super soldado, o que mostrou que ele sabia como fazer um soro permanente e também como fazer um soro do super soldado de uso único. Nem preciso dizer que o soro permanente, ele mesmo deve tomá-lo. Mas para uso único, Zek pode vendê-lo para outros países e crocodilos gigantes necessitados. Quanto ao preço, claro que não será menor. Jin, a 4ª missão foi desbloqueada com sucesso. Requisitos da tarefa: produzir com sucesso 100 frascos de soro de super soldado e produzir com sucesso 100 super soldados. Nota: o limite de tempo é permanente. Após completar a tarefa, você pode ganhar uma recompensa por desbloquear uma nova tecnologia aleatoriamente. Por favor, complete a tarefa rapidamente, anfitrião. Zek ficou surpreso quando ouviu isso. O sistema ouviu o que ele acabou de pensar? Na verdade, é um super soldado com uma limitação permanente. O sistema está dificultando as coisas para mim. Zek disse desamparadamente. Não é difícil fazer 100 frascos de soro de super soldado, e não é difícil fazer 100 super soldados. O que é difícil é o impacto terrível que ele trará depois de feito.
A habilidade do Capitão América é óbvia para todos, ele é notoriamente durão. Se entre os 100 super soldados criados por Zek, um deles for um cara mau, ele for intrigante e ambicioso, as consequências serão devastadoras. Zek não queria atirar no próprio pé. O super soldado que ele cria se vira para lidar com ele no final, e se torna um inimigo mortal e um super vilão. Como resolver esse problema? Se o soro deve ser permanente, então esses super soldados devem estar sob meu controle. É melhor ser leal a mim. Mesmo que eu os deixe morrer, eles não hesitarão. Mas não há uma boa ideia. Zek riu de si mesmo, sentindo-se um pouco excêntrico. De repente, uma luz brilhou na mente de Zek. Microbots. Controle de ondas cerebrais. Capítulo 78. Uma onda de contra-ataque. Sim, isso mesmo. O controlador de ondas cerebrais de um microbot não é o melhor método de controle? Os olhos de Zek brilham intensamente. Micro-robôs respondem de acordo com o pensamento humano, e o controlador de ondas cerebrais é uma ponte. Enquanto uma pessoa envia ondas cerebrais, os micro-robôs podem recebê-las imediatamente, e então começam a operar de acordo com os pensamentos do humano. Da mesma forma, Zek pode injetar completamente uma onda cerebral na cabeça do sujeito antes de injetar o soro do super soldado. Esse comportamento é equivalente a escrever um pedaço de código no programa, que pode não ter efeito algum em tempos normais, mas assim que for ativado, ele imediatamente agirá de acordo com as ideias de Zek. Dessa forma, ele pode controlar completamente tudo dentro do escopo de sua própria vontade. Então, não posso criar um exército absolutamente perfeito? Os olhos de Zek brilharam. Com controle completo e meios de prevenir acidentes, juntamente com a habilidade de criar um Capitão América com um frasco de soro de super soldado. Dessa forma, Zek pode criar completamente uma pessoa que é leal a si mesmo, obedece a todas as suas ordens e nunca irá trair. Um exército de super soldados absolutamente perfeito. Se essa ideia for concretizada, o país J e os chamados países desenvolvidos do mundo não serão mais um problema. Claro que a ideia é muito bonita, mas a realidade não é tão simples. A única dificuldade é que quando as ondas cerebrais são injetadas, o sujeito deve estar completamente relaxado e obedecer completamente. O espírito não deve ter a menor resistência, a menor desconfiança, a menor hesitação. Somente neste caso as ondas cerebrais serão verdadeiramente injetadas no sucesso. Este é o ponto mais difícil de todo o plano. Isso significa que alguém precisa estar disposto a se tornar um fantoche de outra pessoa sem nenhuma dúvida, nenhuma resistência e nenhuma hesitação em um estado sóbrio. Pessoas normais, mesmo que soubessem que poderiam se tornar um super soldado, provavelmente não concordariam com tal pedido. Prefiro não ter nada do que estar preso. Portanto, se Zek quisesse encontrar 100 dessas pessoas, a dificuldade não seria normalmente alta. Sem mencionar a vontade de construir um exército de super soldados com dezenas de milhares de pessoas, que é ainda mais difícil do que alcançar o céu. Vamos passo a passo. Não importa o que aconteça, vamos fazer o soro do super soldado primeiro e me transformar no Capitão América. Seu corpo atual não é saudável. Afinal, ele geralmente está ocupado com tecnologia e não quer perder tempo e esforço para se exercitar. Mas enquanto ele se tornar o Capitão América, seu corpo ficará saudável. Depois que a Al-Qaeda foi exterminada, Zek cortou a transmissão ao vivo, e toda a coletiva de imprensa terminou. Além disso, a partir do momento em que a coletiva de imprensa foi encerrada, os cidadãos de Fênix iniciaram um grande contra-ataque. Os fóruns conhecidos, sites oficiais de agências governamentais e vários sites de vídeo no país J acabaram de se recuperar do pesadelo de serem bombardeados em série. Os filhos do Country J, vocês não são incríveis? Pulem e me mostrem de novo, eu vou quebrar suas pernas. Você diz que nosso reino Fênix é um reino comum? Acredite ou não, um dia nosso reino comum enviará centenas de homens de ferro diretamente para a residência do seu primeiro-ministro, para que você possa reviver o medo da Segunda Guerra Mundial. Olhe para as forças que você apoia, uau! É realmente incrível. É realmente incrível apoiar o Homem de Ferro por 3 horas. Ha. Estou morrendo de rir. Depois de cultivar uma força por tanto tempo, eles foram completamente arrancados em 3 horas, e nem mesmo o pelo da raiz sobrou. O governo do país J agora deve vomitar sangue. Eu saí para pegar os convidados. Você não parecia bem enérgico antes? Por que a estrela do Country J deletou o tweet? Não. Continue pendurando. Não é muito honroso? Ei, esse hacker é demais. Como você pode escrever algo como "vocês são lixo" no site oficial do reino de outra pessoa? É muito chocante, não é bom? Country J apareça. É tão solitário sem um oponente tão solitário. Após o evento da coletiva de imprensa, o povo do Reino Fênix estava obviamente mais animado e enérgico do que antes. Até o número de blasters dobrou. Muitas pessoas que originalmente queriam se juntar à diversão e não planejavam participar dessa guerra na internet, depois de ler as notícias da coletiva de imprensa, também deixaram mensagens e zombaram do Country J impiedosamente. Claro, os nacionais do Country J também têm contra-ataques, mas há muito poucas pessoas que contra-atacam, e sua força é lamentável. Muitas vezes, uma pessoa sai para fazer uma declaração, e haverá centenas de outros contra-ataques de cidadãos de Fênix em um instante. Em resposta, os espectadores de outros países balançaram a cabeça. O país J perdeu feio.
O fato de as forças armadas terem sido eliminadas diretamente pelo Reino Fênix, Tushiki deve estar vomitando sangue agora, certo? O Homem de Ferro é tão poderoso. Quando centenas de Homens de Ferro foram lançados, fiquei realmente chocado. O país J provavelmente não esperava que a perda fosse tão grande desta vez. Se um país tão poderoso for publicamente esbofeteado na cara, o país J definitivamente não o deixará ir. Eu me pergunto se ele entrará em guerra com o Reino Fênix? O país J é realmente lamentável, tantos Homens de Ferro. Receio que eles não ousarão ser tão arrogantes com o Reino Fênix no futuro, certo? O Homem de Ferro salvou o Reino Fênix novamente, ele é realmente a estrela da sorte do reino. Os olhos dos espectadores eram aguçados, mas eles não parecem estar muito claros sobre o fato de que às vezes o meio de um país contra outro não é apenas a guerra. Ao mesmo tempo, o rei, os anciãos e ministros retornaram ao palácio e estavam comemorando o que tinha acabado de acontecer quando um ancião apareceu de repente. Vossa Majestade, o ministro das Finanças do país J acabou de nos ligar para nos informar que eles não nos fornecerão mais canais de petróleo no futuro. Assim que essas palavras saíram, os sorrisos nos rostos de todos os anciãos de repente se solidificaram. Quando o suprimento de petróleo é cortado, significa que eles precisam encontrar um novo suprimento de petróleo novamente. Naquela época, eles definitivamente serão dilacerados por tubarões, o que causará grandes danos à economia do reino. Responda ao ministro das Finanças do país J. Não precisamos mais cooperar com eles. O canto da boca de Grace se ergueu. Zack nos ajudou a resolver esse problema completamente. Capítulo 79. Mudanças na atitude das grandes potências. Completamente resolvido? Os anciãos e ministros se entreolharam e todos viram expressões confusas nos olhos uns dos outros. O suprimento de petróleo é algo com que eles têm se preocupado há muitos anos. Para encontrar um canal de suprimento de petróleo mais adequado do que o país J, eles se esforçaram muito. Mas como resultado, eles ainda têm que depender do país J para garantir a importação de petróleo. Mas o problema com o qual eles têm se preocupado por tantos anos, de repente disse que foi completamente resolvido, e foi resolvido por Zack, o que os torna incompreensíveis. Poderia ser que Zack não tenha negociado com as potências do petróleo em seu nome? A entrevista coletiva de Zack agora mesmo. Não só nosso Reino Fênix e o país J viram, mas também o Império Tonda viu todo o processo. E quando vocês estavam comemorando animadamente, eu já tinha recebido uma ligação do presidente do Império Tonda, Biblandi. Os lindos olhos de Grace brilharam. Lev reconheceu pessoalmente as forças armadas do nosso Reino Fênix e sente que somos qualificados para ser seus colaboradores, dispostos a nos fornecer suprimento de petróleo suficiente e tomará a iniciativa de abrir um canal de transporte de petróleo para garantir que possamos alcançar uma cooperação total com nosso reino. Ao ouvir isso, os olhos dos anciãos e ministros se arregalaram, como se tivessem ouvido algo incrível. Além disso, ele está buscando a opinião do nosso reino. Vamos considerar as condições e os planos que eles apresentaram. Se houver algo com o qual não estejamos satisfeitos, podemos negociar a qualquer momento. O canto da boca de Grace se ergueu e um olhar orgulhoso surgiu em seus olhos. A arrogância do Império Tonda é bem conhecida pelo mundo. Sejam eles militares, econômicos ou tecnológicos, eles são uma das principais potências do mundo, e são comparáveis ao país A. Embora estivessem localizados em terras áridas como o país AF, eles inesperadamente encontraram um grande campo de petróleo, cujas reservas de petróleo representam 1/6 das reservas mundiais de petróleo e são o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Essa também é uma das razões importantes pelas quais o Império Tonda pode ser tão próspero hoje, comparável ao país A. Entretanto, o Império Tonda não coopera com países que tenham força militar fraca. Mesmo que você tenha dinheiro, ele não lhe venderá petróleo, porque você não é qualificado. O antigo reino da Fênix era um dos não qualificados e não era reconhecido por eles. Claro, não é só o Império Tonda que vê dessa forma, mas outros países no mundo também acham que o reino é um país pequeno, sem nenhuma outra vantagem além de uma grande população. Mas agora que o presidente do Império Tonda tomou a iniciativa de ligar e propor uma série de condições para buscar a opinião do reino, é concebível que o atual Reino Fênix tenha sido reconhecido pelo Império Tonda em termos de força militar. E tudo isso por causa da demonstração de Zack, do poder da Legião de Ferro. Foram essas superarmas que resolveram a guerra de 3 anos de Balsam em apenas 3 horas e elevaram a força militar do reino a vários níveis. Hahaha. Ótimo, ótimo. No futuro, não precisaremos mais ser contidos pelo país J. Eu não esperava. Eu realmente não esperava. Zack nos ajudou muito dessa vez. Achei que Zack estava agindo de forma imprudente dessa vez, mas não esperava obter um efeito milagroso. A situação embaraçosa de Phoenix Kingdoms pode ser completamente revertida por causa de uma pessoa. É incrível. A tecnologia muda o mundo, não é mentira. Embora os anciãos e ministros estivessem animados, eles não conseguiram deixar de suspirar. Eles nunca pensaram que escolheram Zack para ser o porta-voz desta coletiva de imprensa para apaziguar a excitação das pessoas. No entanto, Zack deu a eles uma folha de respostas com uma pontuação excessiva. Ele não só conseguiu fazer com que o Reino Fênix se sentisse mal com isso, fazendo com que o país J se sentisse injustiçado, mas também foi reconhecido pela força militar do Império Tonda e os contatou para fornecer petróleo. Vossa Majestade, você recebeu um telefonema.
É do próprio primeiro-ministro de Valik. Nesse momento, a secretária responsável pelos assuntos diários de Grace entrou rapidamente e passou o telefone para ela. O primeiro-ministro do reino Valik? Os olhos de Grace brilharam, ela se levantou e saiu da sala de conferências para atender o telefone. Os anciãos e ministros estavam todos em comoção e cochichando ali. Se o Império Tonda é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, então o reino Valik, que está localizado na região rica em petróleo do Oriente Médio, é o maior exportador de petróleo do mundo. Valik não é tão arrogante quanto Tonda Empire e está disposto a cooperar com eles no comércio de petróleo, mas o preço proposto é muito mais caro do que o oferecido a outros países. Não importa como eles falam, como eles negociam, Valik simplesmente não quer fazer concessões. Obviamente Valik está apenas aumentando o preço aqui. Todos os anos, o Reino Fênix toma a iniciativa de contatar, visitar e tentar convencer Valik. Mas agora que Valik está ligando, deve haver algo errado. Depois de um tempo, Grace entrou. Todos os anciãos e ministros imediatamente olharam para Grace com curiosidade nos olhos. Agora mesmo, o primeiro-ministro do Reino Valik me ligou pessoalmente e expressou sua disposição de discutir os detalhes do contrato de comércio de petróleo conosco da última vez. A boca de Grace se contraiu, e se estivermos dispostos a usar a tecnologia do Homem de Ferro em troca, eles não apenas podem reduzir o preço do petróleo à metade do preço de outros países, mas também estão dispostos a transportá-lo para nós de graça, com um bônus de 300 milhões de barris de petróleo como sinceridade de cooperação. Os anciãos e ministros de repente perceberam. Não é de se espantar que Valik tenha deixado de lado sua arrogância e os contatado ativamente. Acontece que ele estava interessado na tecnologia do Homem de Ferro. Vossa Majestade, como respondeu? Perguntou um ancião. Resposta? Você precisa de uma resposta para esse tipo de coisa? Os olhos de Grace brilharam. O Homem de Ferro agora é o maior suporte do nosso reino. Não importa quais sejam as condições, nunca faremos concessões. Além disso, informe Zack que ele deve comparecer a uma reunião de tomada de decisões. Algumas coisas precisam ser explicadas a ele com antecedência. Espere, tenho algo para perguntar a ele, então irei pessoalmente. Capítulo 80. Os lobos são os mais assustadores. País J. Gabinete do primeiro-ministro. O escritório estava uma bagunça. Toshiki estava sentado no sofá, a raiva em seus olhos suavizada um pouco mais do que antes. Senhor Toshiki, você tem um telefonema. Hatisso entrou apressado. Hatisso, quantas vezes eu já disse que você tem que bater na porta? Toshiki rugiu, extremamente irritado. Senhor Toshiki, está uma chamada do primeiro-ministro Fischer. Hatisso disse apressadamente. Pescador? Toshiki franziu a testa. Klaus Fischer, primeiro-ministro do país europeu G. Durante a Primeira Guerra Mundial, o país J e o país G ainda eram inimigos. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os dois países se tornaram aliados, e a ambição do país G era maior do que a do país J. Tanto que muitos massacres trágicos foram criados, os quais foram registrados nos livros de história de vários países. Portanto, mesmo que o país J e o país G sejam finalmente derrotados, as sanções impostas ao país J são muito inferiores às do país G. Décadas se passaram. Recentemente, Toshiki também ouviu falar de alguns movimentos no país G. Ele parece estar conduzindo alguns testes de armas. Por esse motivo, ele também atraiu muitos talentos de pesquisa em armas. Claro, essas são informações de espionagem entre países, então o mundo exterior não sabe. Mas por esse aspecto, pode-se perceber que a ambição de Fischer não deve ser pequena. Aqui é o gabinete do primeiro-ministro. Eu sou Toshiki, primeiro-ministro Fischer. Estou muito feliz em ouvir de você novamente. Apesar de conter sua raiva, Toshiki imediatamente assumiu uma expressão e uma mentalidade nada afetadas e atendeu o telefone. Primeiro-ministro Toshiki. Fischer disse com um sorriso na linguagem um pouco espasmódica do K entre J, ouvindo seu tom. Não parece que você esteja de bom humor. Alguém me disse agora mesmo que seu país parece estar com problemas. É apenas uma pequena perda. Nosso país não precisa se importar. Toshiki insistiu e disse. Em 3 anos, mais de 100 bilhões de dólares simplesmente evaporaram, e o coração de Toshiki já estava sangrando há muito tempo. O Reino Fênix intimidou tanto seu país J. Você não deveria fazer um contra-ataque adequado? Obrigado pela sua preocupação, primeiro-ministro Fischer. O gabinete discutirá esse assunto e haverá uma solução. Toshiki estava inexpressivo. Esta é uma ligação privada, não uma declaração oficial. Senhor primeiro-ministro, não fique tão nervoso. Fischer disse com um sorriso. Liguei para você dessa vez só para perguntar se o senhor primeiro-ministro tem alguma ideia de fazer o reino da Fênix sofrer um pouco. Ao ouvir isso, Toshiki endireitou-se e seus olhos brilharam. O primeiro-ministro Fischer quer dizer. O reino de Fênix é apenas um pequeno reino com uma grande população. A economia não consegue acompanhar, e a força militar é fraca. Quais qualificações ele tem para clamar com seu país? Fischer riu. Será que o senhor primeiro-ministro está tão quieto, deixando o Homem de Ferro e o reino da Fênix irem embora facilmente? Primeiro-ministro Fischer, você está encorajando o nosso país J a entrar em guerra com o Reino Fênix? Toshiki disse, não vamos desperdiçar o tempo um do outro, apenas explique seu propósito diretamente. A tecnologia do Homem de Ferro, o senhor primeiro-ministro está interessado? Fischer sussurrou. Os olhos de Toshiki se moveram quando ele ouviu isso. O primeiro-ministro Fischer quer atacar o Reino Fênix? Não sou eu, somos nós.
Fisher disse, eu tenho que admitir que o Homem de Ferro do reino é realmente muito poderoso. Depois de formar um exército e produzi-lo em massa, sua eficácia em combate é ainda mais impressionante. Mas não se esqueça, não importa o quão poderoso ele seja. É apenas uma pilha de aço. Diante de 2 países com forte força militar, eles ainda são vulneráveis, não é? E senhor primeiro-ministro, não se esqueça, você tem uma longa história de ressentimentos com o reino da Fênix, e sua ascensão não é boa para você. Quando Tushiki ouviu isso, seus olhos brilharam pensativos. De fato, como Fisher disse, embora a Legião de Ferro seja muito poderosa, ela não é nada diante da poderosa força militar no nível de poder global. Sem mencionar que a tecnologia do Homem de Ferro está nas mãos do Reino Fênix, uma vez que a produção em massa for aumentada no futuro. A força militar do reino aumentará vários níveis. Não é isso que ele quer ver. Mas Tushiki não se deixou persuadir facilmente e estreitou os olhos. Primeiro-ministro Fisher, ouvindo você, parece que você já tem um plano para lidar com isso. Há um plano imaturo e temos novos aliados. Um lobo solitário não é assustador, uma matilha de lobos é o mais assustador, não é? Assim que Fisher disse isso, os olhos de Tushiki de repente se encheram de ferocidade. Após o incidente da Al-Qaeda, Zek sobrevoou o Reino Fênix com seu exército do Homem de Ferro. Quando todos os soldados do reino o vissem, eles definitivamente levantariam a cabeça e lhe dariam uma saudação militar padrão. Quando as pessoas comuns viram isso, elas agitaram os braços alegremente e o aplaudiram. Tanto que toda vez que ele passava havia uma onda tumultuada. Esse tipo de boas-vindas era como o retorno de um herói, o que deixava Zek muito feliz. Parece que desta vez minha decisão é a certa. Zek também acenou com as mãos para dizer olá ao povo do reino abaixo. Assim que ele fez seu movimento, imediatamente atraiu gritos de baixo. Após retornar à capital, a primeira coisa a fazer é consertar aqueles trajes de batalha de aço danificados. Embora a manutenção dos trajes de aço seja uma despesa alta, comparada ao dinheiro ganho, isso não passa de desleixo. Mestre, você voltou. Zek pousou na plataforma de pouso especialmente construída para ele na vila aérea, e a armadura em seu corpo foi rapidamente removida automaticamente. Gael, que estava esperando há muito tempo, trotou animadamente e se jogou nos braços de Zek. Menina boba, só estou fora há alguns dias, como se tivesse desaparecido por um ano. Zek tocou carinhosamente a cabeça de Gael. O mestre Zek é tão legal. Nesse momento, uma voz familiar veio de dentro da casa. Vossa Majestade. Zek sorriu e fez uma reverência. Na casa, ela está usando um vestido longo e maquiagem vermelha, uma mulher linda e incomparável. Quem mais poderia ser se não fosse Grace? Eu subestimei você. Seu discurso surpreendeu o povo de todo o reino, além das minhas expectativas. Grace disse, após a decisão unânime do conselho, você tem mérito e pode realizar um dos seus desejos dentro de uma faixa razoável. Diga-me, o que você quer? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.